Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo beleza com você? Um Tudo pouquinho tranquilo? gripado, sem voz. O ouvinte já repararam, mas a gente vai tentando. Então, meio beleza, né? Meio beleza. Mas tá beleza, é isso aí. Se está falando, está bem. É aquela tradicional quinta-feira, 16 de maio de 2024, 11h40 da manhã, gravando o nosso podcast 249. Estamos quase aí, né? Marca histórica de 250 episódios. Vamos começar na nossa introdução, né? Já que vai ser um episódio um tanto quanto um pouco longo. Foi uma semana que, enfim, começou lenta, né? Por conta de. Começamos aí com um dia na segunda-feira à noite, né? Começou o dia em memória dos soldados e vítimas de terrorismo, e na terça-feira é o dia da independência de Israel. Então, a semana começou com poucas notícias, poucas coisas acontecendo, e depois de final de terça-feira, quarta e quinta, as coisas começaram a explodir aí na nossa cabeça. Muita coisa aconteceu, e nessa introdução a gente já vai então começar falando, né, sobre tudo que aconteceu. Vai ser um bloco inicial, vamos dizer assim, e a gente vai tratar justamente desse dia em memória dos soldados e vítimas de terrorismo e também do Dia da Independência. Nesse ano foram desde 1860, né, Israel, enfim, a comunidade, a sociedade israelense, né, a sociedade judaica aqui na região faz o somatório, faz a contabilidade aí dos soldados e civis, né, que morreram vítimas de terrorismo e também em guerras, né, em conflitos pela criação do Estado. Desde então foram 25.040 soldados, 5.100 civis, isso desde 1860, né? Só que nesse último ano a gente teve um acréscimo de 776 soldados e 834 civis, né? Obviamente, grande parte dessas pessoas em função, desde, né, do dia 7 de outubro do ano passado, que deixou pelo menos, né, a gente tem aí um número de cerca de 1.200 pessoas mortas, contando aí membros das forças de segurança e também civis que foram mortos no atentado aí, no ataque pelo Hamas. Enfim, João, a gente teve tanto no dia, no Yom HaZikaron, né, que é o dia da memória, em memória, né, dos soldados e das vítimas, e no dia da independência a gente teve discursos, teve homenagens e tudo mais. Muita coisa chamou atenção, principalmente no que diz respeito ao dia da independência, né, já que a gente, pela primeira vez, a gente teve um evento que ele foi filmado, ele não foi ao vivo, ele foi filmado em estúdio antes, né, foi organizado pela Miri Regev, né, a ministra puxa-saco dos transportes. Ela organizou o evento, obviamente contou com a presença do Benjamin Netanyahu e também do presidente Herzog, e foi um evento que, apesar de não ter tido plateia, ou seja, ter sido uma propaganda, né, do governo, foi transmitido pelos três principais canais de televisão aqui de Israel, 11, não, e o 14 também, né, o 11, o 12, o 13 e o 14. E aí, João, comenta aí desses 2 dias, desses discursos, dessas coisas todas aí que foram faladas nesses. Bom, Marquinhos, eu vou começar falando do geral, né, nesse bloco antes do primeiro bloco, e depois eu quero comentar um pouco também sobre a minha experiência pessoal nesses 2 dias, nesse ano especificamente. Bom, enfim, como a gente comentou na semana passada, a cerimônia esse ano de Yom Ha'atzmaut, que é o Dia da Independência, ela foi mais low profile do que o comum. Eu me equivoquei, eu achei que fossem ter grandes protestos nesse dia. Não foi um dia marcado por grandes protestos. Eu também suspeitei que fossem cair foguetes na região de Tel Aviv e não aconteceu, né? No dia anterior, no dia da lembrança, o dia que a gente recorda as mortes dos civis e soldados vítimas de atividades inimigas, né? A gente teve foguetes caindo na hora das cerimônias, que são imediatamente depois que soa a sirene em recordação aos caídos, especialmente na região fronteiriça com a faixa de Gaza. Então as pessoas estavam em cerimônias de recordação e os foguetes caíram, eles tiveram que interromper as cerimônias. Enfim, então isso foi uma marca também desse dia. Mas esse dia, como a gente comentou, era um dia mais difícil de ser politizado. Como a gente também comentou, o Ben-Gvir era o sujeito que tinha mais possibilidade de politizar esse dia, e ele fez isso. Ele foi a um cemitério militar e ele bateu boca com uma família ali presente. Mas esse caso foi um caso isolado, não foi como no ano passado aconteceu com, enfim, mais localidades e com mais personagens, embora na hora H eles tivessem cancelado a maioria das visitas aos cemitérios militares. Agora, o impressionante desse dia, e especialmente do dia da independência, é como o Netanyahu ele está fazendo de tudo para evitar o contato com o público, exceto o público selecionado por ele. Desde o 7 de outubro, o Netanyahu não se reuniu com nenhum kibbutz dos que foram destruídos na fronteira com a faixa de Gaza. O Netanyahu não visita bases militares formadas por reservistas, especificamente unidades de reservistas. Ele visita quase que somente bases de soldados do serviço regular
militar, e mesmo assim selecionadas por ele, e quando ele promove encontro com soldados reservistas, ele geralmente procura soldados religiosos que têm mais aceitação à sua figura, né? E isso tem acontecido o tempo inteiro, inclusive com as famílias dos reféns. Netanyahu se reuniu pouquíssimas vezes com as famílias dos reféns, e, enfim, pelo menos da maneira, com os órgãos maiores, com os fóruns maiores das famílias. Várias vezes se reuniu com as famílias organizadas em pequenos fóruns, e especialmente ideologicamente ligadas à direita, e ele agora, no dia da independência, novamente fugiu do público. Ele está realmente procurando o mínimo de contato, ou evitando, na verdade, o contato com a população o máximo possível, porque ele teme o que certamente aconteceria, que ele seria alvo de protesto, seria cobrado, e ele não tem popularidade o suficiente para que pessoas o defendam nesses momentos. Já aconteceu outras vezes Netanyahu ter sido cobrado em público antes do 7 de outubro, e ele normalmente ironizou pessoas que estavam gritando, que estavam cobrando. Uma vez ele disse para uma mulher: você não é interessante, você não interessa pra gente aqui. Para uma assistente social, se não me engano, uma professora que estava cobrando melhores condições. Enfim, e dessa vez a situação ela seria muito mais grave, porque dificilmente ele teria respaldo para, enfim, para que o público ficasse em silêncio frente a uma resposta dessa, e também ele certamente sofreria protestos de muito mais gente. Como eu sei disso? Porque todos os outros membros do governo que se arriscam aí a eventos compostos pelo grande público são vaiados, são cobrados e frequentemente são expulsos dos próprios eventos, ou acabam se retirando porque não aguentam a pressão. Netanyahu é um pouco mais inteligente, mantém a sua áurea um pouco acima, e como disse o jornalista Chaim Levinson no podcast do Haaretz essa semana, o Netanyahu é uma pessoa totalmente desconectada à realidade do israelense médio. Ele não entende que a maneira como ele está administrando a situação, ela vai gerar diversos problemas no curto prazo. Ele não entende, por exemplo, ele não sabe, segundo Chaim Levinson, que no dia 1º de setembro voltam às aulas em Israel, e as pessoas que estão evacuadas do norte vão ter que matricular seus filhos em escolas no centro do país, e os professores que estão evacuados do norte vão ter que ser realocados para escolas em outros lugares também. Então, enfim, ele não está prestando atenção para esse tipo de questão. Ele se dá o luxo de empurrar o problema com a barriga, como se isso não fossem questões relevantes no dia a dia do israelense. Ele citou isso como exemplo, ele deu vários outros exemplos. Isso é uma coisa que a gente pode extrair do dia da independência. O Netanyahu está conectado com o que interfere a ele diretamente. Com o que não interfere a ele diretamente, ele é absolutamente desconectado da realidade do israelense médio. E agora eu vou puxar um pouco a cerimônia do Yom Ha'atzmaut e do Yom HaZikaron, né, do dia da independência e do dia da lembrança, para a minha realidade. Bom, como eu já comentei aqui algumas vezes, eu vivo no Moshav, é uma comunidade inicialmente com uma propriedade coletiva, hoje em dia já não, fundada aqui nos anos 70, no norte do país, né, no Galil, na Galiléia centro-ocidente. E aqui em comunidade a gente promove as festividades judaicas e outros eventos de maneira coletiva. As pessoas se conhecem, existem comissões comitês programam a organização de eventos culturais. Por exemplo, minha esposa tá no comitê de educação, e ela também participou da organização logística da comemoração do Dia da Independência. A cerimônia do Dia da Independência foi uma cerimônia muito mais que low profile. Ela foi até problemática, a meu ver, né? Porque os discursos feitos foram discursos de alguma maneira ultranacionalistas, tentavam puxar algum otimismo no meio da situação que a gente vive, mas foram pesados. Lembravam mortos e lembravam pessoas assassinadas, lembravam o 7 de outubro, lembravam os soldados caídos, enfim, óbvio, solidariedade com os palestinos, ainda que onde eu vivo 80% das pessoas votam em partidos de esquerda. Enfim, não se vê muito, a gente já comentou sobre isso aqui muitas vezes, e seria chovendo molhado mais uma vez fazer um comentário amplo sobre isso, mas eu achei que faltou tato por entender que tinham crianças ali de 1 a 7 anos que não têm maturidade, não têm noção exata do que está acontecendo, o que significa a guerra, escutar essa terminologia, até porque não era o dia da lembrança, era o dia da independência. Quem quisesse escutar esse tipo de discurso, que fosse ao ato do dia da lembrança. O dia da independência eu não acho que cabia, principalmente numa cerimônia com crianças, mas enfim, foi o que foi feito ali. O israelense ele tem pouco tato para isso, porque ele está acostumado a essa realidade. Os israelenses cresceram na realidade do pós-trauma de guerra, e eles têm dificuldade de entender que as crianças de hoje não precisam crescer nessa realidade de pós-trauma. E eles submetem meu filho a escutar, por exemplo, a minha filha, a escutar esse tipo de discurso, que para mim foi lamentável, né? Mas enfim, imediatamente disso, houve as comemorações para as crianças, uma vez, se por um lado as crianças foram submetidas a esse tipo de fala e exposição, por outro lado, quando isso termina, tem barraquinhas de comida, tem infláveis para eles ficarem pulando, enfim, festividade. Muito menos bandeiras do que o normal, muito menos música, muito menos, enfim, alegria, de fato, não para as crianças, mas para os adultos. E transcorreu dessa maneira, né? Enfim, eu não sou contrário a que se faça um evento especial para crianças. Eu não sou daqueles que sinto culpa pelo Estado de Israel existir, pelo contrário, eu acho que existem muitos crimes cometidos em nome do sionismo, e eu não sou aqui, eu não vou aqui dizer que não sou nem perto das pessoas que apontam o dedo para os palestinos dizendo que vocês começaram a guerra, vocês pagam preço por isso. Não, sou a favor de reparações históricas, de tudo isso, mas eu também acho que o direito enfim, a levantar um Estado nacional judaico, o direito
direito à autodeterminação nacional do povo judeu, ele é legítimo, e de certa maneira ele tem que ser comemorado, e as circunstâncias nas quais ele foi criado, e as circunstâncias nas quais ele existe hoje, são problemas que a gente deve enfrentá-los, mas sem exatamente um sentimento constante de culpa, porque, enfim, por alguma razão o movimento existe. Então eu não sinto esse peso. Eu sinto um pouco de peso estar comemorando no momento que tem gente, por conta disso estar acontecendo, está sofrendo e agora. E eu me refiro especificamente à situação da guerra atual. Obviamente aos palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia também, mas também aos reféns israelenses na faixa de Gaza, e também aos soldados que estão morrendo também todos os dias, inclusive no próprio dia da independência. E soldado é arma de guerra, e soldado enfim, é um alvo legítimo, segundo as leis de guerra, mas o soldado podia ser eu, como daqui a alguns anos pode ser meus filhos. Enfim, e são vidas também, e não são vidas que optam, tá, no exército, são vidas que são tiradas de suas casas e levadas ao exército pelo serviço militar obrigatório, que é obrigatório somente para determinada parcela da população. Então, enfim, eu senti esse ano uma certa repulsa, enfim, ao fato da gente estar, de alguma maneira, festejando. Ou seja, eu não sinto culpa de festejar o Dia da Independência em anos normais. Nesse ano, eu senti culpa, mas eu senti culpa não por eu estar festejando, eu senti culpa pela situação ser atual, como cidadão israelense, por a gente ter construído essa realidade tão ruim e da qual a gente não está conseguindo sair. A gente está permitindo que se mantenha. Enfim, que pela primeira vez o Dia da Independência, que é um dia que eu usualmente gosto de comemorar, não me deu essa sensação positiva. E, enfim, e não foi agradável. A sensação, eu espero que no ano que vem não seja assim. Vou contar um pouco também da minha experiência, né, desse Dia da Independência aí. Eu não senti, como eu comentei no último episódio, né, eu fui convidado aí para algumas pessoas que comemoraram, vamos fazer um churrasco. Churrasco é a forma tradicional, né, como o israelense comemora o Dia da Independência. Em geral, os parques estão lotados e tem trânsito no país inteiro, porque as pessoas saem de casa para ir para florestas e parques para fazer churrasco. E algumas pessoas me convidaram, eu falei, ó, desculpa, mas enfim, esse ano não tem clima nenhum para fazer nenhuma comemoração de dia da Independência. Inclusive a minha esposa, que é israelense, ela falou assim, eles conseguiram estragar a única festividade que eu gosto, a única festividade que eu gosto, que eu gosto de fazer, que eu não faço assim ou por uma obrigação, ou sei lá, enfim, que ela gosta. E ela falou, conseguiram estragar essa única festividade. Na noite, né, que o dia, as festividades aqui em Israel começam sempre na noite anterior, né? Porque o calendário é o calendário lunar, então o dia começa à noite, né? Quando a noite começa, as estrelas começam a surgir, então começa aí o noite dia. Então por isso que a gente tem o início, né? Tanto o início do Yom HaZikaron, o dia da lembrança, começou no domingo à noite, terminou na segunda à noite, na segunda à noite emenda, né? É um dia meio esquizofrênico, assim, né? Que a gente sai da tristeza, no caso, né? De lembrar as pessoas mortas para imediatamente pular de alegria de independência, né? Então, na noite de segunda-feira, eu fui a Tel Aviv mais uma vez em mais manifestações. Havia duas manifestações em Tel Aviv, que foram as manifestações, a manifestação que foi organizada na Kikar HaTufim, que é a Praça dos Reféns, dos sequestrados, que é em frente ao quartel-general, não aonde acontece a manifestação todo sábado, que eu também estou presente, né? Mas é do outro lado do quartel-general, e tinham milhares de pessoas e, obviamente, não foi nenhuma comemoração, né? Foi uma manifestação onde as pessoas foram no palco e contaram sua dor, famílias de reféns, famílias de pessoas que perderam entes queridos, né, no ataque do Hamas no dia 7 de outubro, subiram, enfim, falaram, e foi muito, muito intenso, né? Porque as pessoas falaram em Atzmaut bli Hatufim, né? Não tem independência sem os reféns, não há independência sem os sequestrados. E era esse mais ou menos o sentimento, né? Depois dali eu fui caminhando para uma outra praça que fica perto, né? A Praça Abima. Abima é um teatro, o grande teatro aqui, né, de Tel Aviv, e também tinha ali diversas pessoas, e nessa praça eles estavam fazendo a transmissão de um evento, de uma cerimônia que aconteceu na região de Bniamina, está mais no norte do país, né? Que foi a cerimônia do apagamento das Massuot. Como é que eu traduzo Massuot, João? Vamos dizer, tochas, né? As Vamos dizer tochas. tocha, E tocha é lapid, né? Eu não Lapid, sei. pois é. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? É como a pira, uma pira, né? Pira olímpica, né? O cara usa a tocha para acender a pira, exatamente. Aqui também nas cerimônias de Dia da Independência, eles sempre chamam personalidades, pessoas que se destacaram na sociedade israelense para acender uma pira, né? Então a pessoa vai com uma tocha e ela acende a pira. No caso, os familiares dos reféns, eles organizaram
uma cerimônia do apagamento das piras. Então eles chamaram diversas pessoas, tanto familiares de reféns quanto outras pessoas da sociedade civil, para que fizessem o inverso. A pira estava acesa e eles estavam apagando cada uma pessoa, cada pessoa vinha e no caso apagava a pira, né? Então nessa Praça Abima eles estavam fazendo uma transmissão desse evento, né? E ali tinha um sentimento, não era que eu tinha um sentimento mais de festividade, era um clima um pouco menos tenso, porque você tinha mais crianças andando, correndo, crianças que, enfim, estavam brincando ali com aquela espuma artificial, né? Que vem em lata, né? Aquela espuminha que muita gente usava no carnaval, e as crianças se divertindo, acho que muito em função disso, né? Que você falou. Acho que foi esse um lema que foi usado também por muitas prefeituras, né? Que falaram, ó, a gente não vai fazer nenhum evento de Dia da Independência, mas a gente vai fazer alguma coisa pequena para as crianças, né? Porque as crianças merecem, no caso, comemorar a independência. Então, nessa Praça Abima, você tinha várias crianças correndo e tudo mais, mas o sentimento ainda era um sentimento ali de Ein Atzmaut bli Hatufim. Não tem independência sem o sequestrado. Eu fui num clima um pouco mais de manifestação, até comentei isso com o João, mandei um áudio para ele quando eu estava lá. Eu fui num clima de manifestar a gente tem que derrubar esse governo e tudo mais, mas não era esse o sentimento, era o meu sentimento, mas não era o sentimento da população. Eu justamente acho que era um momento, sim, de haver mais manifestações contra o governo, pelo fim da guerra, como vem sendo feito toda semana, mas enfim, é a minha forma de avaliar e de pensar como as coisas devem ser feitas, não era, enfim, não era a forma como as coisas foram organizadas e tudo bem, é assim que as coisas são. E no dia seguinte, né, o dia da independência em si, a gente também não comemorei, foi um dia normal para mim, como um feriado, como um sábado. Peguei meus filhos e a gente foi dar uma volta na praia, como a gente faz todo sábado, enfim, eu não tinha nenhum clima realmente para comemorar a independência e pensar que, não só em relação aos sequestrados, em relação a absolutamente tudo que está acontecendo, né? Eu acho que isso que você falou, né, da questão dos palestinos, né, que nunca são lembrados, é uma coisa que eu sempre comento em todas as manifestações aqui, que é uma coisa que me irrita, acho que essa é a palavra, me irrita profundamente. As pessoas, ninguém nessas manifestações leva em conta o que está acontecendo em Gaza. A população palestina ainda são tratados de uma forma geral como criminosos, como apoiadores do Hamas, como culpados pelo que o Hamas fez no 7 de outubro, e eu acho que isso não produz, não traz nada de positivo para o futuro, porque afinal de contas, como a gente vem falando aí, né, ao longo de todos os episódios, pelo menos desde que a guerra começou, né, quando as pessoas vêm com aquele discurso, Palestina vai ser livre do rio ao mar, independente do que as pessoas queiram dizer com isso, você tem dois povos aqui, você tem os judeus, você tem os palestinos, e ninguém vai sair disso aqui. Então, ou a gente vai criar uma atmosfera, ou uma realidade, não uma atmosfera, uma realidade, onde as pessoas vão viver em conjunto e vão construir uma vida em conjunto, ou a gente não vai, né, avançar. E eu acho que nesse momento, alguns vão dizer que é em função da guerra, eu acho que não é só em função da guerra, eu acho que é em função de um projeto que ele é construído há muitos anos, não há essa ideia de hoje de construção em conjunto, e o afastamento só vai levar a outros casos de violência, como a gente viu no 7 de outubro, separação, porque afinal de contas, Gaza está a 60 quilômetros da minha casa, a Cisjordânia está a 2 quilômetros da minha casa, e, enfim, está todo mundo junto e misturado, né, como se costuma dizer. Então, esse fato da grande maioria da sociedade israelense não levar em consideração a população palestina, o que acontece com ela, a ocupação e tudo mais, é um problema muito sério, né? Enfim, eu acho que esse 7 de outubro, esse dia da independência, ele passava por isso. Ele tinha que passar por essa percepção de que a gente tem que mudar esse paradigma. Esse paradigma que a gente tem até hoje tem que ser quebrado. E não foi nesse sentido, né? Foi no sentido de você ainda lembrar as vítimas, lembrar os 7 de outubro e dizer que não dá para ter independência sem que os reféns voltem. Enfim, eu não tinha nenhuma, como eu falei, né? Não estava com nenhum sentimento ali de comemorar nada. Foi mais um dia, foi mais um sábado, vamos dizer assim, né? Que é o domingão da gente, é o sábado aqui. Então, foi mais um sábado para mim e espero que ano que vem seja diferente, né? Porque não dá para ter mais um dia da independência, né? Dessa forma, até porque mais um ano nessa realidade que a gente tá vivendo agora vai ser enlouquecedor, né? A realidade hoje já é enlouquecedora, viver mais um ano nisso é muito, muito surreal. Só fazendo um comentário sobre o que você falou, João, da questão do 1º de setembro ter a volta às aulas, né? O governo, o Netanyahu, além, né, de em nenhum momento falar do final
final da guerra e dizer, ó, colocar um período, um ponto, ó, a gente quer acabar a guerra até o 7 de, sei lá, até o início de setembro, até agosto. Eles já estão montando uma estrutura para que os reféns, os refugiados, né, os deslocados Desabrigados. internos, né, os desabrigados, né, israelenses, né, tanto do sul quanto do norte, fiquem nos hotéis até o final do ano. Ou seja, o governo hoje não tem uma perspectiva de acabar essa guerra até o final de 2024. Vai colocar a Ou não gente necessariamente acabar a guerra, mas, por exemplo, reconstruir a as vo- casas, né? isso, a É, volta deles. Mas você tem o norte, né? Pelo menos o norte não está completamente destruído. O norte de uma forma geral, tá? Óbvio que você tem Kibbutzim, né, e Moshavim e pequenas comunidades na região fronteiriça com o Líbano que estão completamente destruídas ou destruídas quase na totalidade, né? Mas você tem ainda algumas cidades em que a população pode voltar, né? Mas não estão, né? Não estão lá por conta por conta da guerra. Então o governo não tem essa perspectiva ainda desse retorno dessa população até o final do ano. Que deixa a eu vou. gente aí. Não, pois é, eu queria fazer um comentário pequeno sobre a questão do Dia da Lembrança. Quando a gente fala assim, parece que ninguém na cidade israelense tem solidariedade, ou que isso, aquilo, aquilo outro. Enfim, eu quero comentar uma coisa com vocês que eu acho que é relevante. Todos os anos em Jerusalém acontece o ato organizado pelo movimento Guerreiros pela Paz, no Hamim LaShalom em hebraico, em conjunto com o Fórum das Famílias Enlutadas, que É em é um Tel grupo Aviv, é em Tel de. Aviv. Ah, perdão, em Tel Aviv, não, é verdade. Que é um grupo formado por pais e mães de vítimas da guerra, palestinos e israelenses. E esse ano aconteceu de novo, e com a diferença que esse ano ele aconteceu sem a presença de palestinos. Ele foi Não, esse televisionado, todo mundo pôde foi ver. online. Ele Ele foi não foi ao online, não. vivo. Não, Não, não aconteceu no espaço físico. ele teve um espaço físico, sim. Eu vi parte da transmissão. Ele aconteceu Mas no não foi espaço no parque em físico. Tel Aviv, né? Não, foi no Não, espaço pois é. fechado. Foi no espaço fechado, com público, ele foi transmitido. Ele aconteceu sem a presença de palestinos. Eles alegaram que a falta da presença de palestinos era pelo fato de que os palestinos não estão conseguindo entrar em Israel por questões de segurança e que eles vão fazer o ato sem eles. Mas, obviamente, que há a suspeita também de que eles têm receio de protestos violentos contra o ato, como já aconteceu no passado. Então, no momento de guerra, todo cuidado é pouco, e o ato aconteceu sem a presença dos palestinos. Quando eu digo palestinos, eu falo não dos árabes cidadãos de Israel, que muitos têm uma identidade palestina. Eu falo dos palestinos dos territórios, Cisjordânia, da faixa de Gaza, que não tem cidadania israelense. Esses não vieram. Árabes cidadãos de Israel sim vieram. Enfim, eles foram. E a contagem deles, do número de mortos, é diferente da contagem oficial do Estado de Israel, né? Israel tem uma contagem, Israel faz a contagem desde 1860 do número de mortos, e são cerca de 30 mil ao todo desde então, okay? Dos quais 25.040 são soldados e pessoas das forças de segurança e 5.100 civis. Dá pra gente entender que esse ano o número de civis aumentou em 16%, né? Porque foram mais de 800 civis chamados esse ano. 834, a maioria do 7 de outubro, contra 766 soldados, também a maioria do 7 de outubro, mas outros que morreram durante a ofensiva israelense à faixa de Gaza e também no Líbano. São 1.600 pessoas chamadas esse ano, o maior número desde 73, em um ano só. Em 73, na Guerra de Yom Kippur, por exemplo, foram mais de 2.700 israelenses mortos. Então, naquele ano, foi um número quase o dobro desse ano, não quase o dobro, mas bastante superior, mas ainda assim, o número desse ano é altíssimo, né? O maior em mais de 50 anos. Maior em 50 anos, de fato. A conta do ato do Fórum das Famílias Enlutadas é um pouco diferente, pouco não, bastante diferente. Eles incluem os palestinos também, vítimas da guerra. Embora essa contagem, esse número, ele seja menos exato, porque existe uma discussão sobre esse número, se calcula que até o início da última guerra, a gente estivesse falando em cerca de 55 mil palestinos mortos no conflito com Israel desde 1920. E, enfim, com os números que a gente tem, sobre os quais a gente vai voltar, a gente já chegou perto dos 100 mil esse ano. Ou seja, o número já aumentou 40%, quase 40%, em relação ao total desde 1920, se a gente considera esse número. E até as estimativas mais altas, que falavam entre 85 mil e 90 mortos palestinos desde 1920, ainda assim o número desse ano ele é muito significativo. A gente estaria falando em mais de um terço, né? No crescimento de não mais de um terço, perdão, mais de um quarto, no crescimento de 30%, né? Mais de 30%, que é muito alto. Mas enfim, acho que a gente já falou demais sobre isso, mas quem quiser finalizar pra gente passar pro primeiro bloco, que a gente não falou ainda, nem começou o primeiro bloco. Pois é. Só finalizando também em relação a esse evento das famílias enlutadas, né? O costume todo ano sempre tem muita violência, violência não física, porque também tem polícia, né? Esse evento acontece geralmente acontecia antigamente no centro de convenções em Tel Aviv, só que por conta do tamanho, né? Porque muitas pessoas, né, da sociedade, da parte da sociedade israelense, do campo da paz da sociedade israelense, né, costumava ir. É uma cerimônia que acontece na noite, né, do dia da lembrança, enquanto você tem cerimônias oficiais, enfim, que não falam, né, do que acontece
do lado direito do muro, né, ou em Gaza, essa cerimônia, ela justamente toca, né, nesse assunto, e ela acontecia num centro de convenções em Tel Aviv, por conta do número de pessoas querendo ir. Inclusive, teve um ano que eu fui, se não me engano, foi 2014. Eu não consegui entrar, de tão cheio que estava. Eu tinha ido no ano anterior e 2014 eu não consegui entrar, e 2015 eu consegui. Inclusive, tinha um amigo meu palestino, Jamil, que ele falou nesse ano, em 2015, e desde então agora é feito no parque em frente, que é o Gan... Como é que chama aquele parque em frente ao Ganei Yeshua, que fica bem ali em Tel Aviv também. Eles fazem no parque, a céu aberto, enfim, ficam várias pessoas da extrema-direita israelense do lado de fora, gritando, enfim, tudo aquilo que vai para Gaza, né? Isso vai para Gaza era uma das coisas que a gente mais ouvia quando estava entrando ali no evento. Não tem lugar para vocês na terra de Israel. Enfim, todas essas agressões e acusações que pessoas que defendem a paz e tentam fazer um debate sobre a dor, né, em comum, tem que ouvir. Inclusive, num desses eventos, quem falou também foi o escritor israelense Jonathan Grossman. Jonathan Grossman, não, um dos filhos dele é David Grossman, né, que ele é um escritor israelense que perdeu o filho dele, o filho mais velho dele, na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, e ele falou em um desses eventos, já nesse parque em Tel Aviv, nesse evento que aconteceu nessa última segunda-feira, nesse último domingo, quem falou também, fez um discurso muito bonito, foi o filho da Vivian Silver, né, que era uma ativista de direitos humanos, que vivia no kibbutz ali na região do entorno de Gaza, e ela foi morta no 7 de outubro, e o filho Pelo dela Kibbutz falou Be'eri. Kibbutz Be'eri, e o filho dela falou que ele recebeu como herança, né, a missão da mãe dela, né, da mãe dele, que no caso, como eu falei, uma ativista de direitos humanos, uma ativista pela paz, uma ativista por 2 estados, por 2 povos, e ele disse que recebeu de herança o legado que ele recebeu, né, essa herança que ele recebeu foi justamente continuar com a missão dela, ou seja, apesar de ter sido vítima da violência, de ter perdido a família, a mãe, né, num evento como esse, ele mantém a esperança e a política de construir 2 estados para 2 povos e a paz, né, que é o que, enfim, todos nós, pelo menos eu e você aqui, desejamos e almejamos. É isso, então vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas à guerra esta semana. Bom, João, vamos lá, vamos de guerra, né? Já que, enfim, é o que a gente tem nos últimos 7 meses. A operação em Rafah continua em fogo lento, né? A gente tem visto pouca coisa acontecendo, na verdade, não muitas atividades, como a gente viu no início da guerra. Óbvio que há bombardeios, é óbvio que há tanques circulando pela região de Rafah. A gente já tem mais de 300 mil pessoas, palestinos, que estavam ali na região, como a gente comentou, mais de 1,5 milhão de palestinos haviam se refugiado na cidade, né? Que é a cidade mais ao sul da faixa de Gaza, e o que a gente vê parte dessas pessoas, pelo menos aí, já chegam até quase 400 mil pessoas, já teriam deixado Rafah por conta da invasão israelense, com medo, né, da guerra e de tudo que isso pode acontecer. Como a gente comenta, né, a Rafah, ela fica, fronteira com o Egito, né, ela é a região ali onde tem a passagem, né, do Egito para a faixa de Gaza, que agora está sob controle israelense, e desde que isso aconteceu também, o Egito resolveu impedir a entrada de caminhões de ajuda humanitária, falando que Israel não pode controlar a passagem de Rafah. Quem tem que fazer isso é a população palestina, o Hamas, ou seja lá o que for, e não Israel, né? E isso tem gerado muitas tensões aí entre os dois países, que a gente viu também, inclusive, o Egito essa semana se juntou, né, ao processo que foi iniciado pela África do Sul no Tribunal Penal Internacional, na Corte Internacional de Justiça, né? E também o Egito falou que há a possibilidade de diminuir, né, diminuir o nível do acordo de paz, né, que tem com Israel, ou seja, diminuir as relações diplomáticas entre os dois países por conta da ocupação e da invasão israelense em Rafah. E a gente vê também, mais uma vez, as forças israelenses entrando em cidades na região do centro e do norte de Gaza, que foram as primeiras regiões atacadas e completamente destruídas pelo exército. Ou seja, o exército foi, destruiu, acabou, saiu e agora volta de novo, porque, ao final de contas, deixou
deixou ali o vácuo, e quando o vácuo surge, quem entra em tudo que acontece, quem entra, né, e volta a controlar toda a região é o Hamas. Para além disso, a gente comentou na última semana, né, que os Estados Unidos tinha oferecido informações, né, inteligência para Israel, caso Israel não entrasse, né, caso o governo optasse por não entrar em Rafah. E o que a gente ouviu essa semana é que o Sinwar, né, Yahya Sinwar, o líder do Hamas, ele inclusive não está em Túnez, em Rafah, ele está em Túnez, na cidade de Khan Younis, que fica ao norte de Rafah, e que inclusive o exército de Israel já deixou para trás e não ocupa mais a região. Ô João, essa disputa aí de gato e rato não está levando a gente a lugar nenhum, e a única coisa que a gente vê, além da destruição total da faixa de Gaza, da morte de palestinos, é a morte de soldados que aparentemente têm morrido em vão. Pois é, Marquinhos, essa manhã a gente acordou com a notícia de 5 soldados mortos em combates no norte da faixa de Gaza. E a gente também teve casos, essa semana teve casos de civil morto na fronteira com o Líbano. Essa semana Israel, pelo jeito, executou um membro do alto escalão do braço armado do Hezbollah. E só nessa manhã, quinta-feira, foram 40 foguetes e mísseis lançados contra Israel. E a gente está vendo a destruição, onde a destruição continua, aqui e lá, muito mais do que aqui e lá, né? Lá, quando eu digo em Gaza e no Líbano, no Líbano, obviamente, controlado, restrito a determinadas regiões. Em Gaza, ainda que a intensidade da guerra tenha diminuído, a situação está longe de ser positiva, né? Até porque depois que Israel conquistou a passagem de Rafah, ou Rafah, como fala na mídia em português, o Egito, para pressionar Israel, proibiu a passagem de caminhões por ali. E Israel não tem como substituir essa passagem por qualquer outra, por conta da estrutura montada em cima da passagem de Rafah desde o início da guerra, uma vez que Israel fechou todas as suas passagens para a faixa de Gaza, e aquela durante muito tempo foi a única que seguiu em funcionamento. Obviamente que aquela também foi fechada durante um tempo, mas ela é a passagem que está aberta há mais tempo e é a que tem maior capacidade, enfim, em termos de estrutura, a receber ajuda humanitária. Os Estados Unidos têm trabalhado para reabertura da passagem, que até onde eu vi, ela ainda não tinha acontecido. Israel está tentando suprir essa não passagem por conta das suas, de Erez, de Kerem Shalom, de outras abertas, mas o problema é que essa estrutura ela não possibilita uma grande passagem, não dá para permitir com que esses caminhões cheguem em todos os lugares dessa maneira, o que forçou Israel a procurar outras alternativas, enquanto a crise com o Egito ela se aprofunda, né? E a questão da crise com o Egito, a gente preferiu falar sobre ela nesse bloco e não no bloco internacional, porque ela tem ligação total e direta com o que acontece no momento na guerra, não é uma questão conceitual grande. O Egito não permitiu que as relações, enfim, não gerou uma crise diplomática com Israel antes, gerou somente agora, e isso tem a ver exatamente com a ação do exército israelense nessa região sul da faixa de Gaza. Além de ter conquistado a parte interna da passagem de Rafah, Israel ordenou a evacuação de cerca de 300 mil palestinos, que vivem também próximo à fronteira com o Egito, no que a gente chama de Corredor Filadélfia. Essa transferência de pessoas ainda não foi finalizada, obviamente que ela vai demorar um tempo, e ela provavelmente terá como objetivo o que a gente comentou na edição passada, que é controlar a passagem de Salah ad-Din, que é uma passagem clandestina entre o Egito e a faixa de Gaza, e controlar os bairros da região de Rafah, que ficam por onde passam, na verdade, os túneis subterrâneos que ligam o Egito à faixa de Gaza. No caso, a Península do Sinai e a faixa de Gaza. A gente não está falando aí de túneis por onde passam apertados 2, 3 pessoas, a gente está falando de túneis, inclusive por onde passam caminhões, e que, obviamente, promovem o fornecimento de materiais, de bens, do que quer que seja, inclusive de pessoas, e possibilitam a passagem para cá e para lá de pessoas dos dois lados. Por que o Egito não atua contra isso? Por que o Egito permite que isso aconteça? Olha, a gente tem que lembrar uma coisa. Em 2014, Israel foi surpreendido com vários túneis que ligavam a faixa de Gaza ao território israelense, e inclusive com que ocasionaram a morte de soldados, quando terroristas saíam dos túneis e disparavam nos soldados. Então, se Israel foi surpreendido com túneis assim, Israel que tem muito mais preocupação com o que acontece em Gaza do que o Egito, é óbvio que o Egito também pode ser, principalmente se você considerar que o território de fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, ele é muito menos habitado que o território israelense, é uma península desértica, os principais lugares povoados estão na costa, e construir túneis que te ligam até o meio do deserto é muito mais difícil de você monitorar. Israel investiu muito dinheiro numa muralha subterrânea de aço, que a gente não sabe qual é a profundidade, até pro Hamas não saber, Israel não divulga isso, obviamente, para evitar que os túneis sejam construídos e possam ligar a faixa de Gaza a Israel, coisa que o Egito jamais vai fazer. Além do mais, há soldados egípcios que são subornados para permitir que isso aconteça, que é mais difícil acontecer com soldados israelenses, porque são suas famílias que estão em perigo ali, uma vez que a passagem pro Egito ela não visa ações terroristas contra a população civil egípcia, ao contrário do que significam as ações do Hamas contra Israel, e também existe lucro de empresas egípcias ali, né? Antes da guerra foram diversas matérias feitas, por exemplo, quanto custa um lanche do Burger King na faixa de Gaza, que obviamente é contrabandeado do Burger King, do Rafah, ou do Rafah egípcia, porque Rafah é uma cidade que está dividida em dois, e na parte egípcia tem Burger King, e o entregador, obviamente que ele cobra mais caro, até porque ele tem
que pagar impostos ao Hamas por usar os seus túneis, e também é um trabalho de risco, mas ele levava o lanche do Burger King da Arafia egípcia até a cidade de Gaza. Saía, se não me engano, papo de $20, $30, um fast food desses, enfim, o KFC, o Burger King. Então, isso também prejudica de alguma maneira a economia egípcia, por isso o Egito faz vista grossa, uma vez que não são eles que sofrem com essas questões. Israel agora quer interceder para evitar que esses túneis sigam servindo para o Hamas, para secar a fonte do Hamas. Na edição passada do podcast, a gente comentou sobre o plano B do Hamas, caso isso aconteça, que seria, sendo curto e grosso aqui, explodir a fronteira do Egito com Gaza, inclusive a muralha que o Egito construiu nos últimos meses, para gerar uma situação de extremo caos, que force o exército egípcio a atuar com muita força, que ocasione na morte de muitos palestinos, tanto por meio das forças egípcias quanto por meio das forças israelenses, e que a comunidade internacional interceda, interrompa a guerra de maneira imediata, e inclusive interrompa, parando o Hamas, o Egito, Israel, e force, enfim, a situação a uma intervenção magnânima, digamos assim, com forças da ONU, e que Israel não possa voltar a realizar suas ações na região. Então, essa evacuação desses 300 mil, tudo indica que é justamente para controlar essa região. Mas o Egito não deixou por menos. O Egito cogita reduzir as relações com Israel ao nível mínimo possível, que é deixar somente os funcionários básicos para as relações diplomáticas atuando, né? Já tirou o embaixador, pode tirar o cônsul. O Egito tem 2 consulados em Israel, um em Tel Aviv e um em Eilat. É uma embaixada, na verdade, em Tel Aviv e o consulado em Eilat. Eles estão cogitando reduzir isso ao mínimo possível. Vale lembrar que com o governo do Assisi, as relações entre Israel e Egito elas foram as melhores desde 79, quando o Acordo de Paz foi instaurado. E eles estão agora cogitando se somar à ação sul-africana no Tribunal Penal Internacional, perdão, na Corte Internacional de Justiça, especificamente nas acusações recentes e nos pedidos recentes para parada urgente da guerra por conta de crimes de guerra. A participação do Egito, nesse caso, é uma participação significativa, porque é um dos aliados de Israel no mundo árabe, que não participou, obviamente, da defesa israelense contra o ataque iraniano, porque não está no meio do caminho. Se tivesse, muito provavelmente teria participado dessa defesa conjunta, e é um aliado fundamental para o eixo construído pelos Estados Unidos contra o Irã. O Egito é o país árabe mais populoso do mundo. A população árabe, a população do Egito, ela está na faixa de 100 milhões de pessoas. Não é o país muçulmano mais populoso do mundo, mas é o país árabe mais populoso do mundo. Já foi a principal liderança no mundo árabe, deixou de ser justamente por conta do acordo de paz que fez com Israel, que é um estágio que o Egito almeja, na verdade, atingir novamente. Então, é uma situação perigosa do ponto de vista diplomático para Israel, e ao contrário, por exemplo, do que o ministro das Relações Exteriores de Israel Katz fez com a Colômbia recentemente, acusando o Petro de antissemita, ou com o Lula, que ele ficou provocando incessantemente por conta das declarações que o Lula fez sobre o que Israel faz na faixa de Gaza, ou até com a Turquia. Israel está calado nesse. Israel está tratando o Egito com o nível de importância que Israel trata a Rússia. O Putin recebe delegações do Hamas, tudo indica que auxilia o Hamas na venda de armas, e Israel não faz ataques públicos à Rússia, porque sabe que a Rússia é um país importante para o contexto geopolítico, principalmente no que acontece na Síria. Todas as ações israelenses na Síria, elas dependem de uma autorização ou de uma coordenação com o exército russo. Então, as relações na retórica diplomática, elas podem parecer problemáticas, mas do ponto de vista operacional, existe muita cooperação entre os dois países. Israel pretende resolver os problemas com o Egito do ponto de vista diplomático e não transformar isso num caso de escândalo público, como fez com os outros países. Isso mostra como o Egito é importante para Israel nesse aspecto. E os Estados Unidos também estão atentos aí. Agora, o que mais que a gente viu essa semana? Eu não vou comentar sobre a questão do paradeiro do Sinai, o Marquinhos já falou tudo que a gente tinha que saber nisso aí. Eu vou comentar sobre a volta do exército israelense a Jabalia, ao campo de refugiados de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, que foi uma das ações mais criticadas do início da guerra, pela conta do nível de destruição e da quantidade de mortes. Fotos eram terríveis que aconteciam em Jabalia ali. Israel alegou que aniquilou o Hamas de Jabalia, e de repente acontece essa semana, o exército israelense volta a atuar em Jabalia, do mesmo jeito que voltou a atuar na cidade de Gaza, no hospital Shifa, e provavelmente vai voltar a atuar em Han Yunis, porque o exército abandona. Zaitun também, né? A outra cidade, Zaitun, o campo de refugiados Zaitun, terminaram Zeytun. agora essa semana. Pois outros lugares, foram outras localidades. Então, onde Israel atacou e diz ter aniquilado o Hamas, e eu acredito que seja verdade essa informação, ter aniquilado as forças militares do Hamas ali, quando o exército se retira dessa região, há um vácuo que naturalmente é ocupado pela principal força palestina em Gaza, que é o Hamas. Ou seja, enquanto não há plano para reocupação dessas forças, o Hamas volta a ocupar esses lugares. E aí você tem mais morte, mais destruição, mais dinheiro sendo gasto, mais soldados israelenses morrendo, e uma guerra que não serve para nada, que é para absolutamente nada. Ah, mas não cai mais foguete em Tel Aviv. Em quanto tempo vai voltar a cair? Se Israel não reocupa a cidade de Gaza, né? Então tudo que a gente vê acontecer agora é consequência da guerra sem objetivos traçados pelo Netanyahu, ou melhor dizendo, há um objetivo traçado, que é a sua permanência no poder, mas o objetivo militar não é traçado, o que fez com que o próprio porta-voz do exército tenha dito essa semana: se nós tivéssemos um plano de controle civil no norte da faixa de Gaza, possivelmente nós não teríamos que voltar a fazer essas
dramatizações. Mas isso não é comigo, isso é com o braço político. Isso é grave, do ponto de vista político em Israel. É o porta-voz do exército dando uma declaração que alfineta o governo. Isso não é brincadeira. Se ele deu essa declaração, ele foi respaldado pelo chefe das Forças Armadas. Se o chefe das Forças Armadas está permitindo que o porta-voz do exército alfinete o governo, que o exército já está puto. E isso é praticamente inédito na história de Israel, que o exército faça comentários públicos por meio do seu porta-voz contra o governo. E isso, obviamente, desencadeou uma crise política que a gente vai falar no próximo bloco. Mas isso não é pouca coisa. Essa ação israelense em Jabalia é grave. Recomendo para quem não leu ainda o texto que eu publiquei no nosso novo site, www.ladoesquerdo.com, A Guerra que Israel Perdeu. Eu comento sobre essa falta de objetivos de Israel, um texto escrito há mais ou menos 10 dias, que ainda está atual, e vai continuar atual pelo jeito enquanto Netanyahu for primeiro-ministro de Israel. Mas eu não vou me estender agora nesse assunto, porque eu vou voltar a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Isso. Vamos então para a nossa próxima notícia, já que a ONU, essa semana, divulgou aí uma correção, vamos dizer assim, no número de mulheres e crianças mortas que morreram aí no conflito, na guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. No número atual, né, até que a gente tem agora, no momento, são de um pouco mais de 35 mil mortos. A ONU mantém esse número de 35 mil, mas ela dá uma revisada justamente como eu falei, nesse número de mulheres e crianças, porque não foi feito o reconhecimento de todos esses mortos, né? O que a gente viu até agora é o reconhecimento parcial. Muitas das pessoas, né, dos corpos, eles já estão em condições aí que torna a identificação muito mais complicada, enfim, e essas pessoas não sendo reconhecidas, a ONU fez com que a ONU revisasse aí esses números de mulheres e crianças. E aí, João, esse número, a diminuição, né, do número de mulheres e crianças, isso também faz parte de uma desconexão entre o número que era divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas e pelo Ministério da Comunicação, né? Isso, a gente tem essa diminuição aí desses números. Mas, enfim, matar menos mulheres e crianças torna legítimo matar mais homens? Torna mais legítimo o que está acontecendo em Gaza, cara? Pois é, Marquinhos, a resposta claramente é não, né? A resposta, o número de civis mortos, óbvio que quando a gente fala de mulheres e crianças, isso acentua o nível da barbárie, mas isso não faz com que não seja barbárie, né? Se a gente tem 2/3 de civis mortos, destruição de 70% da estrutura física da faixa de Gaza, uma crise humanitária com direito à fome, a doentes na UTI que morreram quando houve operações em hospitais, enfim, ou a todo tipo de questão, falta de eletricidade, falta de água potável, enfim, tudo isso é gravíssimo e não pode ser relativizado por conta da mentira do Hamas. E a gente tem que agora ser honesto, como a gente sempre tenta ser, né? Eu acho que honestidade, ela não falta pra gente. Às vezes a gente pode falhar, pode se equivocar, pode faltar até inteligência, mas honestidade eu acho que a gente tenta aqui não falhar nisso, porque essa é uma questão moral nossa, né? Não é algo que a gente escolhe ser ou não no nosso dia a dia. Então, pra gente ser honesto, como a gente sempre eu vou falar uma verdade que deveria ser óbvia pra todo mundo. O Hamas mente. O Hamas é um grupo que não deve ser levado. O Hamas é um grupo cujas informações divulgadas por ele não devem ser levadas como verdade absoluta. Elas devem ser não exatamente relativizadas, mas elas devem ser postas em xeque, estudadas e devem ser apuradas, como a maioria das organizações tenta fazer. Quando a gente aqui fala sobre os números de vítimas, a gente sempre cita que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza e do Hamas, a gente coloca essa informação com a fonte e a gente se trata desses números como algo próximo à realidade, é porque há instituições com alguma ilibidade, com algum grau de confiança, pelo menos na nossa avaliação, que corroboram esses números em grande parte, pelo menos. Então, por exemplo, o que a gente pôde averiguar essa semana, já que a guerra diminuiu a intensidade e a ONU pôde fazer uma avaliação, é que a gente tem a comprovação de uma lista dos nomes de 24.686 mortos. Essa matéria saiu na imprensa brasileira, inclusive, saiu na Folha de São Paulo. A alegação do Hamas é de 34.904 palestinos mortos na faixa de Gaza desde o 7 de outubro. Isso até o dia 9 de maio, tá? A gente está falando na semana passada. Então a gente está falando de um número de cerca de 10.300 pessoas menos do que o que alega o Hamas. O que é razoável, porque, dada a catástrofe e o nível de precariedade na avaliação dessas condições na faixa de Gaza, que você não tenha identificado 10 mil mortos, não é estranho, e isso quem diz não sou eu, baseado no nada, são as instituições especialistas em avaliar esse tipo de situação. Então, esse número de 34.904 é estimado como um número próximo da realidade. O Hamas alegava que havia cerca de 50 mil prováveis mortos por conta das pessoas que se encontram abaixo de escombros. Mas esse é um número que essas instituições não corroboram. Agora, aparentemente, o Hamas fala em 34.904, 34.622 mortes, há dados que estimam que elas são muito reais. Por conta do quê? De pessoas com as quais se perdeu o contato há mais de 3 semanas, as quais não sabem nada, pelo local onde essas pessoas foram vistas pela última vez, antes das suas mortes, e pela incapacidade de você avaliar se essas pessoas estão localizadas
realizadas em locais de destruição. Então a ONU estima que 34.622 fatalidades, elas são muito possivelmente certas, das quais, obviamente, 24.066 são certas, né? Tem o nome, tem o atestado de óbito dessas pessoas. Ou seja, é um número só de 300, menos de 300 menores do que o Hamas alega que são certas, né? Então, nesse ponto, não tem muito o que discordar do número que é fornecido pelo Hamas. O que sim, a ONU averigou que desses 24.676, 7.797 pessoas são menores e 4.959 são mulheres. Então, a gente tem aí um total, né, de 12.700 mulheres e crianças no universo de 34 mil, que é mais de um terço. Hamas falava em 2 terços, é uma diferença gritante. A gente tem mais de um terço, assim, a gente tem cerca de metade dos comprovados mulheres e crianças. O problema é que, como o Hamas falava num número de 14 mil crianças e 9 mil mulheres, nem que todos os mortos não conhecidos até agora sejam mulheres e crianças, a gente chega no próprio número do Hamas, de 34.904. Ultrapassaria os 35 mil. Então, nitidamente, o Hamas mentiu. E aí, eu digo pra vocês por que eu fico irritado quando eu vejo isso agora. Fico irritado porque eu tô vendo duas situações na minha frente. A primeira, como o Hamas usa os números de mortos a seu favor e a favor da causa palestina e acaba debilitando a própria credibilidade da causa palestina quando muita gente acaba corroborando essa informação. E é lamentável, enfim, que essa mentira seja propagada e ela seja levada como uma verdade absoluta. No momento que se questiona, por exemplo, as informações do exército israelense, que evidentemente pode trazer informações falsas, mas, enfim, onde há checagem, onde há uma imprensa relativamente livre, pelo menos a Al Jazeera já não mais, mas você pode fazer checagem, você tem portal de transparência, você tem um monte de informação que você pode acessar para saber determinadas informações, e do Hamas você não tem, né? E o que me incomoda também é que agora o fato do Hamas ter mentido faz com que comentários estejam surgindo por aí nas redes sociais, dizendo, olha só, se eles mentiram nisso, o número de mortes é muito menor, porque a ONU que acreditou no Hamas ali agora acha que é mentira, e se a ONU tá falando isso é porque o número deve ser menor ainda. Então são pessoas que estão relativizando as vidas perdidas dos palestinos, estão tratando as vidas dos palestinos como menos importante do que a guerra pelos números. E como o Marquinhos falou, diminui a barbárie, ela diminui o que a gente entende como barbárie quando a gente recebe aquela informação chocante. 14 mil crianças é mais chocante que 7 mil, 7.800. 7.800 crianças é pouco chocante? A gente deveria estar menos chocado por serem 7.800 crianças? Eu acho que não. Na minha visão, não. Até porque os 1.200 israelenses que foram mortos no 7 de outubro são muito menos que os 34 mil palestinos de até agora, e me choca cada história de cada uma dessas pessoas. Então, me incomoda muito ver a relativização que é feita das vidas das pessoas com base nessa divulgação desses números, nessa correção desses números feita pela ONU. Eu digo pra você o seguinte, independente do Hamas mentir, a gente não pode relativizar a vida de cada uma das pessoas. Talmud, que é um livro sagrado do judaísmo, diz que quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro. Eu acho que essa é uma mensagem bonita do judaísmo, como tem outras que não são. Essa é uma mensagem bonita do judaísmo, né? Cada vida vale o mundo inteiro. E a gente não tem que ficar lidando com as pessoas como se fossem número. A gente aprendeu isso com o Holocausto. Aqueles 6 milhões, a gente, quando personifica cada uma daquelas vidas, dá muito mais significado pra gente, quando a gente entende que o tamanho, enfim, daquele morticínio, daquela atrocidade. E a gente tem que fazer o mesmo agora. Então, por favor, vamos parar com essa discussão idiota. Se a mentira do Hamas faz com que os palestinos não sejam vítimas de uma atrocidade gigante, porque eles são. E isso não pode ser diminuído. As pessoas comemorando que o Hamas mente justamente para tentar passar um pano, né, nas atrocidades que estão acontecendo em Gaza, dizendo, daqui a pouco vão dizer que não tem fome, não tem destruição. Bom, e só comentando aí um outro elemento da barbárie também, né, e como a barbárie também acaba afetando pessoas que, como a gente comenta, né, os soldados israelenses, eu vejo muita gente, muitos soldados comemorando a participação deles no que vem acontecendo em Gaza, o que me causa um nojo, né, muito grande. Pessoas que eu conheço, pessoas que, enfim, em algum momento, durante esses 14 anos aqui que eu vivo em Israel, tive contato, e já vi um deles falando, ele era contra a entrada de Israel em Rafia, e ele escreveu, eu tenho muito orgulho de ter participado da destruição de Khan Younis, mas agora esse negócio de Rafia, a entrada em Rafia perdeu o nexo, perdeu o momento, enfim, conta do todo o período, né, que teve aí desde a saída de Khan Younis até a entrada em Rafia, né? Quando a gente comentou aí que a guerra tinha praticamente acabado, né, as operações israelenses, eu vi várias pessoas comemorando, um foi esse idiota, no mínimo, né, acho que dá para chamá-lo de idiota, mas a gente vê, como a gente comenta, né, os soldados são pessoas que a gente conhece, são amigos, são filhos de amigos e tudo mais, que não queriam estar nessa situação, que não queriam servir ao exército, mas o exército é obrigatório, e a gente viu essa semana uma matéria que saiu no jornal Haaretz dizendo que até o momento pelo menos 10 soldados cometeram suicídio em função de tudo que eles viram. Parte deles cometeu suicídio ainda antes da entrada de Israel em Gaza, por conta do que eles viram no envelope de Gaza, quando eles chegaram ali nos kibbutzim e viram a destruição, viram o que o Hamas fez, né, com as pessoas que
estavam ali. Enfim, foi uma barbárie. A gente não vou dar nenhum gatilho, né, aqui, porque eu não vou comentar, mas enfim, a gente sabe que foram coisas bárbaras que foram cometidas, né, no dia 7 de outubro, e outros, né, depois que entraram em Gaza também, não conseguiram, a alma foi completamente destruída pelo que aconteceu, pelo que eles viram, e 10 deles até o momento cometeram suicídio. Parte deles já tinham saído, né, tinham sido liberados do serviço militar, tentaram pedir algum apoio psicológico ao exército, não foram atendidos e acabaram aí colocando um fim em suas vidas, o que mostra, né, que é trágico, que, enfim, muita gente, acho que a grande maioria das pessoas não queria estar onde a gente está, não queria viver o que a gente está vivendo hoje, e são jovens no final das contas, a grande maioria deles são jovens, são pessoas que estão ali nos seus 20 e poucos anos de idade, enfim, chegam ao momento absurdo de pensar e de entender de que a vida não vale mais a pena. É isso. Vamos então para o nosso segundo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Oi, eu sou o Moretel Hotz. E eu sou a Angela Goldstein. E nós apresentamos o podcast Torá com Fritas, que no dia 13 desse mês de maio comemora o seu 3º aniversário. Já são quase 100 episódios sobre judaísmo no ar e que estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. E no YouTube também. Então é só procurar pelo Torá com Fritas no seu tocador de podcast preferido e dar o play. Esperamos vocês! Ô, João, algo que vem sendo exigido, basicamente, comentado e pedido, e sei lá mais o que, né? Questionado, enfim, pelo mundo inteiro, desde que a guerra começou, era o que Israel está pensando para o dia de depois. Qual é o plano, né? Vocês querem invadir a faixa de Gaza, vocês querem destruir a faixa de Gaza, vocês querem fazer o que vocês querem fazer, mas e aí? O que é o fim da guerra? O que vocês vão... o que vocês propõem para o dia depois aí do final da guerra? O governo israelense, o Netanyahu, simplesmente se negavam, né, a fazer qualquer tipo de discussão nesse sentido, inclusive continuavam destruindo qualquer possibilidade, tentando deslegitimar, né, a autoridade palestina de assumir qualquer controle sobre a faixa de Gaza. E o que a gente viu essa semana foi que o governo simplesmente falou que a autoridade palestina poderia ser a autoridade responsável por assumir o controle da faixa de Gaza no primeiro momento, principalmente para poder fazer a reorganização e redistribuição de alimentos e de medicamentos, ajuda humanitária, de tudo que está acontecendo. Como comentamos no bloco anterior, né, o Egito aí está falando que não pode ser Israel que faça isso, e aí eles tentaram colocar isso aí na mão da autoridade palestina, que imediatamente disse: meu querido, eu não faço isso em cima dos seus tanques. Ou seja, a autoridade palestina não quer ser o ator palestino que vai assumir o controle da faixa de Gaza com o apoio da militar, né, israelense, até porque isso, enfim, seria simplesmente, mais uma vez, compor com a ocupação israelense. E aí, como é que fica isso? Pois é, claramente, quando o governo israelense faz esse convite à autoridade palestina, eles sabem que essa recusa vai acontecer. A autoridade palestina não tem estrutura para poder cuidar da passagem de Rafah, e essa é uma mensagem, na verdade, para os americanos. A gente está tentando, mas quem não está aceitando são eles. Então a gente não tem que fazer. Vai ter que ficar, vai ter que resolver as coisas do nosso jeito mesmo. Enfim, que os Estados Unidos, se eles caem nessa historinha, acho difícil acreditar. Agora, Marquinhos, eu vou aproveitar esse gancho para a gente falar sobre o que eu comecei a falar no bloco passado, que é essa questão do projeto pro dia de depois. Porque eu quero me estender que essa questão da autoridade palestina controlar o corredor de Rafah, obviamente ela não foi confirmada pelo Netanyahu, mas ela foi confirmada por fontes ligadas ao governo. E o Netanyahu, ele vai fazer um comentário sobre a autoridade palestina essa semana que mais ou menos é contraditório com essa oferta. E a gente entende, fica claro e escancarado para todo mundo o que o Netanyahu quer ou o que o Netanyahu não quer que aconteça. Basicamente, o que aconteceu essa semana? No bloco passado, eu comentei sobre o porta-voz do exército ter dado uma alfinetada no braço político do governo, no corpo político de Israel, ter dado uma alfinetada no próprio governo israelense. E isso, obviamente, não vai acontecer sem o respaldo do chefe das Forças Armadas, do Artzi Halevi. E o Artzi Halevi, ele responde ao Ministério da Defesa, comandado pelo Yoav Gallant, que é um ex-general que quase foi chefe do exército. E não foi, na verdade, ele foi nomeado e depois o nome dele foi tirado da nomeação porque ele foi acusado de corrupção, foi acusado de ter anexado ao seu terreno um território público, ficou feia a situação para ele, e aí o nome dele foi tirado. Inclusive o Benny Gantz
entrou no lugar dele nesse momento, foi em 2011, essa situação. Mas ele foi um general de prestígio que era o primeiro da lista ali, ser escolhido pelo Netanyahu e pelo Ehud Barak para ser o chefe das Forças Armadas. E no final não foi, mas era um general com algum respeito, enfim, grande internamente ali, até maior que o Gantz no seu momento. Enfim, e o Gallant, ele vem sendo, nesses últimos meses, como se fosse um membro independente do governo. Ainda que ele seja do Likud, partido do Netanyahu, ele não corrobora exatamente com as mensagens do Netanyahu, ele não assina embaixo, enfim, as políticas do Likud, ele tem sido muito mais identificado com propostas do Gantz do que com propostas do Netanyahu, e ele obviamente é um sujeito de direita, ele tem umas loucuras, por exemplo, tá louco para fazer uma guerra com o Hezbollah quanto antes, se pudesse fazer amanhã mesmo. Ele não tem muito tino para lidar com os Estados Unidos, enfim, com a questão internacional, e ele é um militar num posto político. Infelizmente, da mesma maneira que o Gantz e o Eisenkot. Mas não foi a mesma maneira que o Rabin, por exemplo, ou que o Moshe Dayan. Foram outros militares que, quando foram para a política, entenderam que agora eles eram políticos, não militares. Infelizmente, eu acho que o Gallant, o Gantz e o Eisenkot, eles ainda não conseguiram fazer essa mudança na cabeça deles de entender que as decisões políticas não obedecem às mesmas lógicas que decisões militares. Vou voltar nesse... No caso do Gallant, especificamente, não é tão ruim. No caso do Gantz e do Eisenkot é uma catástrofe. Mas no caso do Gallant não é tão ruim que ele ainda seja, de certa maneira, dominado por uma mentalidade militar na hora de tomar as decisões dele. Porque se ele fosse obedecer à lógica política do Likud, a gente estava ferrado. E o Gallant, ele, em alguns aspectos, acaba sendo bom que ele tenha um pezinho no exército, ou talvez os dois pés ali, e não seja contaminado por isso. Porque o Gallant, quando ele olha para o governo não tomando uma decisão sobre o dia depois da aniquilação do Hamas, se é que ela vai acontecer, ele sabe que essa decisão, ela implica diretamente na não aniquilação do Hamas. E não digo aniquilação total, porque essa não vai acontecer. Eu digo na manutenção do Hamas como poder na faixa de Gaza. Se você não tem um plano para substituir o Hamas, você automaticamente está decidindo que o Hamas vai seguir executando essa função de governo na faixa de Gaza. E isso é claríssimo para muita gente. Para a maioria da população israelense, isso é claríssimo. Isso é claríssimo para o exército israelense, que já está começando a ficar irritado com essa situação, por eles estarem voltando nos mesmos lugares por onde eles já passaram, porque o Hamas volta a ocupar esses lugares, exatamente pela ausência de um projeto. Porque o projeto não tem que acontecer só depois que o Hamas for aniquilado, a menos que o exército queira permanecer em todos os lugares da faixa de Gaza. E isso inclui um custo altíssimo de vidas, de dinheiro e de respaldo da comunidade internacional, que Israel não pode pagar. Então o exército sai desses lugares e depois tem que voltar, e que representa um custo ainda maior de dinheiro e de vidas. Talvez internacionalmente Israel não perca tanto, consiga ganhar tempo, mas é basicamente o que acontece. E aí o Gallant, ele foi a público e disse o seguinte: Israel precisa de uma decisão pro dia depois da guerra, para ser tomada já, porque senão isso vai implicar no controle civil e militar de Gaza pelo exército israelense. E eu não estou disposto que isso aconteça. Eu convoco o primeiro-ministro Netanyahu a vir a público e dizer que isso não vai acontecer. Essa foi a declaração do Gallant. Estou aqui parafraseando ele, mas essa foi a declaração do Gallant. E aí o Netanyahu ficou estéril, porque aí o Netanyahu, ele primeiro disse o seguinte: eu não vou permitir que a autoridade palestina volte para a faixa de Gaza. Não vai acontecer. Nenhum corpo civil, e qualquer discussão sobre o dia depois de amanhã é uma discussão inútil enquanto o Hamas ainda estiver lá. Quando a gente sabe que a verdade é justamente o contrário. Qualquer discussão sobre aniquilar o Hamas é uma discussão inútil enquanto não tiver um projeto para o que vai acontecer em Gaza. Porque o Hamas não vai ser aniquilado enquanto você não colocar em prática alguma outra coisa nos lugares que você vai aniquilando o Hamas aos poucos. E isso é muito óbvio. E o Netanyahu mente para a população quando diz o contrário. E mente na cara dura. E mente, inclusive, colocando em xeque as informações do próprio exército, a posição do próprio exército. Ele vai lá e coloca isso dessa maneira. E aí depois ele teve que voltar ao Twitter e gravar um vídeo falando grosso e falando forte, dizendo o que ele já tinha dito antes, que não vai trocar o Hamastão pelo Fatahstão. Fatah é o nome do partido que controla a autoridade palestina. Porque o Netanyahu, ele trabalhou durante anos para equiparar os dois grupos e para deslegitimar o Fatah. Então diz que o Fatah é apoiador de terrorismo e é isso, e que 80% da população na Cisjordânia apoiou o ataque do Hamas, e que isso mostra como o Fatah só apoia o terrorismo e que ele não vai trocar um pelo outro. Com certeza a autoridade palestina não vai ser quem vai controlar a região. Isso obviamente contradiz a própria oferta que Israel fez para que a autoridade palestina controlasse a passagem de Rafah. Isso contradiz a informação de segurança, na verdade é contraditório com o fato do governo israelense se aproveitar das informações de segurança dadas a Israel pela própria autoridade palestina, que evitam atentados, e a gente tem relatórios do exército que comprovam isso, inúmeras reportagens da imprensa israelense mostrando isso. Isso também contradiz a realidade da Cisjordânia, que apesar de tudo ainda está sob controle, não explodiu, mesmo com os colonos tacando terror, mesmo com o exército matando gente ali, a situação ali não explodiu, porque a autoridade palestina controla a situação, ainda que esteja desprestigiada, ainda que não seja popular. E aí o Benny Gantz vai a público e diz: o Gallant tem razão, Netanyahu tem que tomar responsabilidade e tomar decisões difíceis. E aí vários membros do governo começaram a dizer que o Netanyahu tem que demitir o Gallant, que não é possível uma coisa dessa, e blá
blá, 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 blá. Que é óbvio que isso não vai acontecer. Eu acho que eu não vou queimar a língua dessa vez. Da mesma maneira que o Netanyahu não demite o Ben-Gvir. Quando o Ben-Gvir diz, faz um coraçãozinho com Biden e Hamas numa postagem no Twitter, né? Biden ama Hamas. Ele também não vai demitir o Gallant. Então a insubordinação e a falta de disciplina dos ministros é flagrante. Netanyahu não tem comando nenhum, cada um pode falar o que quiser. E o Gallant percebeu isso. Por isso o Gallant atua de maneira independente ali. E agora ele botou o Netanyahu contra a parede. Só que o Gallant não tem apoio dentro da coalizão para isso. Se o Netanyahu demite o Gallant, ele vai criar uma crise muito grande social em Israel. O Gallant é o ministro mais bem avaliado do governo atualmente. E ele vai botar quem no lugar do Gallant? Então esse é um problema muito sério. Isso vai acarretar na saída do Gantz e do Eisenkot também. Ele vai perder os 3 generais que respaldam ele para o centro político do país. Ele vai perder o apoio internacional que ele tem, porque algumas pessoas são vistas como moderadas nesse governo, não vão mais estar. Pouco apoio internacional que Israel ainda tem. Então o Netanyahu não pode demitir o Gallant. O Gallant sabe disso e por isso ele pressiona o Netanyahu. O Gallant pressiona o Netanyahu de desespero. Ele tá vendo que ele tá comandando um exército que tá tomando decisões baseada na ausência de decisões do corpo político e que tá pagando um preço alto porque o Netanyahu só quer se manter no poder. Por que o Netanyahu não propõe projeto pro dia depois? Porque nenhum projeto que ele proponha vai agradar ou a base da extrema-direita, que aí deixaria o governo, ou a comunidade internacional, que poderia ser um problema muito grande para Israel. E também o consenso da população israelense, a maioria. Então ele não propõe nada, ele vai empurrando tudo com a barriga, como ele é especialista em fazer, e a pressão vai aumentando. Sei que até agora essa pressão não foi suficiente para derrubar o Netanyahu. E a grande pergunta é quando vai ser. E a resposta para isso está na nossa próxima notícia, hein, que eu vou já pedir permissão pro Marquinhos, eu vou entrar nela muito rápido, que é o fato do Netanyahu tentar de novo empurrar as coisas com a barriga. Tá chegando o momento que a Suprema Corte vai ter que decidir, vai ter que se acata o pedido do governo de adiar o corte de recursos às academias rabínicas, cujos alunos não estão servindo ao exército, ou se eles vão impor, como exigiu a conselheira jurídica do governo, imponha de imediato esse corte de orçamento e force os ultra-ortodoxos a servirem ao exército, porque não tem lei e os isente disso, e as canetadas do governo já não devem mais ser levadas em consideração, segundo a adesão da própria Suprema Corte. Então essa decisão está chegando perto, e o Netanyahu ele tem que tentar ganhar tempo, porque ele sabe que nenhuma proposta de lei vai agradar os ultra-ortodoxos e o Gallant e o Gantz ao mesmo tempo, e o Gallant é quem tem que levar a lei a ser votada. Então ele propôs o quê? A lei que o Benny Gantz propôs há 2 anos, quando ele era ministro da Defesa, para que o Gantz fique constrangido em votar contrariamente a essa lei. Não só o Gantz, mas as pessoas que compunham o governo anterior que eu estou no parlamento. Foi uma tentativa de manobra política para constranger o Gantz e para forçar a Suprema Corte a dizer, ok, essa lei vale porque naquele momento a gente não vetou essa lei. Só que essa era uma lei que contemplava uma situação anterior ao 7 de outubro. A concepção do número de soldados que devem servir por ano mudou. E o Benny Gantz falou isso. Essa lei não é mais relevante. Essa é uma lei de uma concepção anterior ao 7 de outubro. Agora todo mundo entendeu que a realidade é outra. E o Netanyahu disse o seguinte, mas se o Gantz concordou, não é possível que ele agora vai ser contra a lei que ele mesmo escreveu. Só que o próprio Gantz foi a público falar isso. E aí, a conselheira jurídica do governo falou o seguinte, essa jogada do Netanyahu não vai surtir efeito, porque eu vou propor para a Suprema Corte que não leve essa lei em consideração. Foi uma tentativa do Netanyahu de ganhar tempo. Foi dizer, eu propus, mas o próprio governo está discutindo uma lei que ele mesmo já tinha concordado. Dá mais tempo aí, por favor, para a gente poder pensar. É uma estratégia. Agora, é uma estratégia que só é possível porque o Gantz está no governo. Todo mundo desrespeita a autoridade do Netanyahu no governo. A única pessoa em quem as manobras políticas do Netanyahu seguem surtindo efeito é no Benny Gantz. É a única pessoa que está suscetível aí. Por quê? Porque ele é o idiota útil do Netanyahu. Ele está no governo respaldando decisões absurdas ou falta de decisões que não são aceitáveis, como, por exemplo, fazendo justiça ao fim da guerra. Enquanto ele não sair, ele é o alvo fácil do Netanyahu. E ele precisa sair para que o Netanyahu não tenha ninguém em quem ele possa fazer manobras políticas. E ele vai ser forçado a tomar decisões populares ou impopulares, para a base dele ou não, que vão gerar crise e mais crise dentro do governo. Enquanto o Gantz permanece, isso acontece. E por que Gantz permanece? Aí eu encerro minha fala. Porque o Gantz e o Eisenkot, isso eu escutei a Roy Trach do Haaretz falar, e também escutei Abraham Milstein, ou também outro jornalista do Haaretz, comentarem em 2 edições diferentes do podcast do Haaretz, enfim, algo que quem está acompanhando de perto deve saber melhor que eu, e eu levei em consideração. O Gantz e o Eisenkot, eles pensam com cabeça de militar. Então, quando eles veem uma proposta do exército de uma ação militar que faz sentido do ponto de vista tático, e eles veem que talvez o governo não tome essa decisão por receio de como isso vai ser recebido pela sociedade, eles entendem que eles estão influenciando positivamente a tomada de decisões do governo. E eles se mantêm no governo por isso. Eles acham que se não fossem eles ali, o governo não ia levar a sério as recomendações do exército. E pode ser que, em parte, eles tenham razão. Só que eles têm que entender é que eles não são mais generais. Eles são políticos. Eles têm que entender que as decisões políticas, elas devem levar em consideração não só ganhos militares, elas devem levar em consideração uma série de fatores que os militares não devem levar em conta, porque não é função deles pensar. O exército é a burocracia do Estado. O exército é preparado para lidar com questões militares, não com questões civis. O exército não tem que entender a repercussão de determinados eventos na comunidade internacional. O exército não tem que entender que plano pode ter resultado no ponto de vista do longo prazo, em termos de acordos políticos, da geopolítica do Oriente Médio ou em relação aos palestinos. O exército ele tem que dar informações, Força de Segurança tem que dar informações sobre o inimigo do ponto de vista militar, e o governo
governo toma as decisões políticas baseado nessas informações que ele recebe do Exército e baseado em informações que o governo recebe em diversos outros âmbitos. Informações essas que o Exército não tem e que o Exército não é preparado para interpretar. E o Gantz e o Eisenkot, lamentavelmente, não têm, aparentemente, visão estratégica do ponto de vista político. E eles acabam sendo massa de manobra para o Netanyahu. Eles precisam entender que as decisões políticas deles são decisões que vão afetar o Estado por muitos anos. Já não são mais decisões de generais militares. Achei muito interessante o que o Gallant fez ontem à noite, né? De ir a público exigir uma política do governo, uma política do Netanyahu. Acho que a fala dele, o discurso dele foi 4 minutos, um pouquinho mais de 4 minutos de fala, né? Foi muito claro e muito incisivo e muito tactless, né? Ele foi muito no ponto ali. Ele foi ponto a ponto o que tem que ser feito e falou que as decisões têm que ser tomadas independente, mesmo que sejam a custo da carreira política e da carreira pública, enfim. Isso foi uma coisa muito, pelo menos, muito positiva que ele fez, e eu acho que soma-se ao que a gente comentou no bloco anterior, da própria insatisfação do Exército, né? Em função a gente está voltando novamente para os lugares onde os soldados morreram, onde a gente já ocupou, né? Não só os soldados morreram. Israel já ocupou ocupou e destruiu diversas cidades na faixa de Gaza, agora estão voltando ali para fazer novamente o que eles fizeram há sei lá, alguns meses atrás, né? E o Exército falou isso claramente, agora o Gallant fala isso claramente, e deixa aí o Netanyahu numa posição muito ruim. Ele não vai derrubar ele não vai tirar o Gallant. Eu acho que tem essa que você falou, né? Que agora o governo completamente desgovernado, o Netanyahu tá perdido, todo mundo faz o que quer, absolutamente. Agora tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Há pouco mais de um ano atrás, o Netanyahu também tentou demitir o Gallant, né? Depois que ele se colocou contra o golpe do judiciário. Ele falou, quando o governo ia começar ali a votação do golpe, as Forças Armadas, né? Setores dos reservistas já estavam colocando muita pressão, os pilotos, né, da Força Aérea já estavam colocando pressão, falavam que não iam abandonar o serviço, né? O serviço militar, e aí o Gallant falou pro Netanyahu, foi pedir pro Netanyahu, falou, não faz, vamos tentar flexibilizar, vamos tentar alguma coisa. O que o Netanyahu fez? Demitiu o Gallant. No dia que ele demitiu o Gallant, foi no início da noite, centenas de milhares de pessoas, foi uma manifestação esporádica pelo país inteiro. Foi todo mundo pra rua. Eu me lembro que eu fui para Jerusalém nesse dia, na porta do parlamento. Pessoas foram pra rua e fecharam a Ayalon. Foi um caos no país inteiro. O Netanyahu teve que voltar atrás, né? Por quê? Porque as pessoas estavam mais preocupadas. Eles apoiavam o ministro da Defesa, que saiu em defesa do Exército, né? E aqui a gente sabe que o Exército tem um status, enfim, que é santo, né? Então, no momento que o ministro da Defesa fala, a gente tem problema, o Exército não vai, a gente tá tendo problema com o Exército, tá tendo problema com as forças de segurança, não passa, não aprova, não sei o quê, o cara foi demitir o ministro da Defesa, as pessoas foram para as ruas, o Netanyahu no dia seguinte teve que voltar atrás, deixou o Gallant no papel dele lá como ministro da Defesa, e tudo, enfim, e a gente, vida que segue, né? Então isso, o Netanyahu não vai demitir o Gallant, e o Gallant entendeu hoje, eu acho que enfim, tá claro para ele, né? Só hoje ele abriu a boca, ontem, mas tá claro para ele o poder que ele tem, a força que ele tem, porque caso hoje o Netanyahu fale, então beleza, tá demitido, aí todas essas manifestações que eu vou todo sábado lá na esperança de que aconteçam milhares de pessoas na rua, vai acontecer, e eu acho que aí seria o momento que o governo cairia, porque se ele demite o Gallant hoje, no meio da guerra, no meio dessa confusão toda, no meio de uma guerra em que ninguém sabe o que vai ser, né? A gente já comentou aí nesse episódio desde o início. Se ele demite o Gallant hoje, o governo cai. Eu não concordo com essa sua análise de que o Supremo Tribunal de Justiça vai votar no início, né, de junho, né, vai bater o martelo aí nessa questão da lei do alistamento, né, caso o governo não apresente uma nova lei. Eu não acho que o governo vai cair por conta disso. Eu acho que o governo cai... Eu não disse que ele vai cair, ele vai ter pressão sobre o governo. Ok. Eu não acho que os ultra-ortodoxos saiam do governo, eu não acho que os ultra... mesmo que eles sejam obrigados a se alistar, eles vão criar o caos no país, entendeu? Eles vão botar aí os milhares ou sei lá quantos de jovens ultra-ortodoxos, que são assim, as manifestações que acontecem, né, todo sábado, são manifestações muito pacíficas, né? O máximo que acontece, as pessoas podem ir lá ver no meu Twitter, é um enfrentamento ali com a polícia, cavalos vêm, vai pra cima da galera, pisoteiam a galera, joga o caminhão com a água. Na semana passada eu tomei um banho, voltei molhado da manifestação, achei que era aquela água fedorenta, né? Porque tem vezes que eles jogam uma água que demora demorou uma semana pra sair o cheiro daquele negócio. Só que não, era água sem cheiro. Agora, os ultra-ortodoxos tocam terror, jogam fogo, pegam lata de lixo, jogam fogo,
destroem tudo e nada, absolutamente nada acontece. De vez em quando a polícia vai lá, empurra daqui, empurra dali, mas é isso. E eles vão ali com o objetivo de destruir mesmo. As manifestações deles são violentas, né? Eu acho que essa é uma diferença muito grande entre as duas manifestações. Mas eu acho que é isso. Se o governo não conseguir apresentar uma proposta que satisfaça a conselheira jurídica e o Supremo Tribunal de Justiça no sentido de manter, colocar um equilíbrio, né? Porque toda essa questão da lei, né? Não é que os ultra-ortodoxos tenham que ser somente, tipo, né? Que os ultra-ortodoxos tenham que servir agora. É a questão do equilíbrio. Por que que os ultra-ortodoxos têm isenção e os seculares não têm isenção do exército, né? Eu acho que essa é a questão, né? Então, ou a gente vai chegar aí num equilíbrio, ou ou o Supremo Tribunal de Justiça vai falar, então beleza, não tem equilíbrio, então vai todo mundo, qualquer jovem que chega lá com 18 anos tem que servir ao exército, que essa é a política que está sendo discutida no momento. Agora, os ultra-ortodoxos têm muito mais a perder caso eles saiam do governo. Então, eu acho que pode colocar uma pressão, mas eu acho que também não é o suficiente para derrubar o governo. Talvez esse governo... Eu comentei, eu não sei se eu cheguei a comentar, não me lembro realmente se eu comentei isso na última edição. Eu estou inclinado a achar que o Netanyahu vai conseguir terminar esse mandato dele. Eu acho que a única coisa hoje, que eu vejo hoje no momento, a única coisa que pode colocar uma pressão muito grande nele é o próximo período do orçamento. No próximo orçamento, quando ele tiver que ser votado, pode ser que o governo, que isso tem que ser até junho do ano que vem, né? O governo pode cair. Se até junho o orçamento não for aprovado, o orçamento, no caso, de 2025, né? Não for aprovado, o governo pode cair. O governo cai, né? Se não for aprovado. Então, pode ser que a gente tenha aí esse período de tensionamento. Se a gente tiver uma crise econômica muito grande no país, o governo cai. Caso contrário, eu não vejo um movimento disso, porque as pessoas não vão para a rua, as pessoas vão para as ruas uma vez por semana, todo sábado, vão lá, tocam seu apito, vão lá com a sua bandeira, depois vão para casa, vida que segue até o próximo sábado à noite. Então tá muito cômodo, tá? Apesar da guerra no sul, apesar da guerra no norte, a situação tá muito cômoda para a grande maioria da população israelense, que não vai para as ruas, não se solidariza, não se solidariza nem com as famílias dos reféns, enfim. Então eu não tendo a ver, não vejo uma possibilidade do governo cair agora. O que eu venho dizendo a única forma do governo cair é a gente ter 1 milhão de pessoas nas ruas todo dia, entendeu? Tipo, 200 mil pessoas na frente do parlamento todos os dias se alternando. O cara vai trabalhar um dia, no outro dia ele volta, vai trabalhar, um dia ele volta, e ali 200, 300 mil pessoas, aí esse governo vai cair. Caso contrário, a gente vai ter aí Netanyahu por um próximo período. Não sei se ele consegue se reeleger, enfim, aí é bola de cristal, mas essa é a minha análise hoje que eu faço da política israelense. Ou a gente tem uma crise econômica que assola o país, ou dificilmente, se as coisas continuarem caminhando como elas estão caminhando hoje, eu não sei se esse governo cai. Agora, o que o Gallant mostrou é que ele está insatisfeito, né? E o que o Exército está mostrando é que ele está insatisfeito. Então, se o Gallant consegue também organizar um grupo ali de 5 deputados dentro do Likud, ele mais 4 que estão dispostos a sair, né? Aí a gente tem uma mudança na política, né? Porque o governo sem o partido do Benny Gantz tem 64 cadeiras. O Gallant, com mais 5, o governo fica com 59, já não tem maioria. E aí a coisa pode mudar, mas eu não sei até que ponto isso é viável, até que ponto o Gallant também colocaria nesse papel aí de no meio dessa confusão, no meio da guerra, assumir essa postura. Enfim, eu acho que é mais ou menos a realidade aí que a gente tem. É uma coisa que a gente não comentou, né, no bloco anterior, que a gente falou do Tribunal, da Corte Internacional de Justiça. Amanhã, né, eles começam a julgar mais uma vez aí o processo para medidas provisórias, né, sobre a guerra, processo aí da África do Sul. Então vai ter julgamento amanhã, quinta-feira, sexta. Não, na verdade é hoje, quinta e sexta-feira. Isso, eles começam hoje o debate, hoje e amanhã o debate. Então é possível que no início, meio da próxima semana, a gente já tenha aí a Corte Internacional se pronunciando aí em relação à guerra e a possível paralisação ou não da guerra aí nesse próximo período. Bom, é isso. Ô, João, só vamos então nesse bloco. Eu comentei antes, né? Eu queria fazer um mini bloco, né? Para falar um pouco aí da degradação moral da sociedade israelense, colocar alguns elementos aí, alguns pontos, alguns eventos, fatos, ou seja lá o que for, que aconteceram na sociedade nessa última semana. Notícias, eu não vou entrar não vou debater a notícia, só vou comentar, né, o que aconteceu para que a gente possa entender aí como é que a sociedade israelense está caminhando, que eu venho falando em direção ao fascismo. Eu acho que tudo que vem acontecendo mostra muito isso, né? Então esse mini bloco aí sobre essa degradação moral aí da sociedade
sociedade israelense. Coloquei em ordem cronológica, né? Começando aí no dia 10, né? Quase uma semana atrás. No dia 10 de maio, uma senhora chamada Reuma Kedem, ela perdeu o filho dela no 7 de outubro, o filho, a nora e 3 netos, né? Uma família inteira que foi assassinada pelo Hamas. Ela foi presa, ela foi agredida e presa pela polícia numa manifestação em Tel Aviv. Inclusive tem uma foto horrível de se ver. Essa senhora, depois que ela fez um discurso dizendo que o sangue da família dela estava fervilhando e que as pessoas tinham que sair, que as pessoas tinham que protestar para que isso acabasse de uma vez, para que os reféns possam ser soltos. E nesse dia ela foi, como eu falei, agredida e presa pela polícia. No dia 11 de maio, foi liberada saiu uma reportagem na CNN, que já tinha, na verdade, saído uma reportagem no Haaretz, né, sobre o mesmo tema, falando sobre o campo, sobre a prisão de Sde Teiman, né, que é o campo de Teiman, o campo Iêmen, né, o campo, assim, mais ou menos foi na tradução, que tem hoje cerca de 9 mil prisioneiros de Gaza, que até o momento 18 morreram dentro dessa prisão israelense de cidadãos de Gaza. A grande maioria deles ficam algemados quase o tempo todo, são algemas de plástico, e alguns deles, inclusive, tiveram mãos amputadas por conta desse período, longo período aí, usando algemas, e inclusive teve pessoas que contaram, né, israelenses que trabalham lá nesse campo e contaram o que estava acontecendo, falaram que houve casos de que as pessoas tiveram que ter suas mãos amputadas e sem anestesia, não que não tivesse anestesia, né, não tem anestesia em Gaza, em Israel tem anestesia, só que não foi utilizada anestesia nesses prisioneiros, as pessoas tiveram suas mãos aí amputadas sem anestesia, sem receber alimentação adequada, com olhos vendados o tempo todo, são proibidos de falar, inclusive, e usando fraldas, porque, enfim, fazem o que tem que fazer ali na fralda e vai saber quanto tempo eles ficam carregando ali o seu xixi, o seu cocô, mostrando aí a situação como Israel vem tratando os prisioneiros palestinos, que podem ser presos, de acordo com a legislação internacional, por até 45 dias no máximo, se não for feita nenhuma acusação contra eles, e obviamente isso não vai ser respeitado, não está sendo respeitado. No dia 11 de maio também, a gente teve uma casa no vilarejo de Duma, que foi incendiada por colonos. A casa, eles picharam, inclusive, também, pichações sobre vingança e tudo mais, né? Morte aos árabes, aquela coisa que a gente costuma ver. A casa não tinha ninguém dentro da casa, não houve vítimas, né? No dia 11 de maio também, jornalistas da rede Al-Arabi e Al-Jadid, eles foram... foi na manifestação em Tel Aviv, no último sábado, estavam do meu lado, eu vi isso acontecendo. Eles foram detidos para esclarecimento, porque eles estavam falando em árabe, e desde que a lei da Al Jazeera passou, agora qualquer pessoa que falar em árabe frente às câmeras na televisão, nas manifestações, vão ser detidas para esclarecimentos para ver se eles são da Al Jazeera ou não, né? Ou seja, um reflexo aí, todo árabe que é jornalista passa a ser suspeito. No dia 13 de maio, colonos, né? Eu publiquei isso também, colonos foram filmados destruindo um caminhão de ajuda humanitária que estava passando pela Cisjordânia, enfim, atacaram um caminhão, destruíram toda a ajuda humanitária. A polícia e o exército ficaram trocando acusações sobre quem é o responsável por garantir a segurança dos caminhões. O exército dizendo que é a polícia dizendo que é o exército. Na verdade, ninguém faz absolutamente nada, e eles os colonos continuam fazendo isso, como também aconteceu no próprio dia 15, né? Eu já estou pulando um dia, volto daqui a pouco, mas enfim, no dia 15 de maio, ontem, mais um caminhão foi atacado por colonos. No caso, eles achavam que seria um caminhão com ajuda humanitária, não era. O motorista era árabe, foi linchado, foi agredido, e a gente tem vídeos de soldados passando do lado, ali nada acontece, né? Os caras fazem o que querem, ninguém é preso, ninguém enfim, eles fazem o que querem, né? Aquela coisa. No dia 14 de maio, que também, né, foi o dia da independência aqui, a gente tem que lembrar que é a independência para os judeus e é o Nakba, né, para os palestinos, né? No dia em que os israelenses comemoram, né, a sua independência, os palestinos comemoram a sua tragédia, relembram a sua tragédia. E houve uma marcha, nesse dia 14 de maio, houve uma marcha em Sderot, né, na cidade que fica a cerca de 2 quilômetros da faixa de Gaza. Houve, inclusive, mísseis de Gaza para a direção de Sderot. Tem uma foto ali com... Essa marcha foi feita por colonos da Cisjordânia que foram até Gaza, queriam chegar até Gaza. 2 deles, inclusive, passaram a fronteira para Gaza, foram retirados depois para o exército, obviamente, não foram presos. No dia 15 também, ontem, colonos invadiram uma casa de palestinos na Cisjordânia, no sul de Hebron, sentaram, imaginem só, vocês estão na sua casa, principalmente, geralmente vem aí um grupo de 4 colonos, sentam na sua varanda, fumam um cigarro, se você fizer alguma coisa, eles podem
podem te agredir, fazer sei lá o quê, e depois os moradores chamaram a polícia, que obviamente não foi, chamaram o exército, que obviamente não foi, e depois os colonos foram embora pelo menos sem agredir, sem destruir nada. Também ontem, no dia 15, teve uma manifestação na Universidade de Tel Aviv para relembrar aí o Nakba, né, uma manifestação organizada pelos estudantes palestinos da Universidade de Tel Aviv. A polícia, a princípio, não queria deixar que a manifestação acontecesse. Foi entrado, então, um apelo no Supremo Tribunal de Justiça que falou que permitiu que a manifestação acontecesse, porém sem bandeiras da Palestina, né? Eles não puderam colocar ali as bandeiras da Palestina e levaram cartazes com a melancia, né, que virou aí um símbolo da resistência palestina. E também no dia 14, né, que foi o dia do Nakba, teve uma marcha feita no norte de Israel por cidadãos palestinos que vivem aqui, cidadãos palestinos de Israel, né, e uma professora chamada Sabrina Massuara, ela é professora de árabe de um colégio na região de Ganei Tikva, que é bem aqui no centro do país. Ela apareceu numa das filmagens, numa das fotos, e ela foi ontem afastada do colégio por ter ido em uma manifestação do Nakba. Houve muita pressão dos professores, dos alunos, dos pais dos alunos, enfim, xingaram ela nas redes sociais, né, antes dela ser afastada de tudo que a gente pode imaginar. E ontem, quando ela, enfim, voltaria às aulas, né, que foi feriado na segunda e na terça, ontem, quando ela voltaria às aulas, ela foi afastada e não foi permitido que ela voltasse. Ou seja, dá um retrato aí de como a gente tem caminhado para uma sociedade que visa e tem excluído cada vez mais a minoria ou maioria palestina aqui da região. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco a gente nomeia as queridas e queridos ouvintes e ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso podcast. Para quem quiser ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Para quem mora no Brasil, tem a plataforma Apoia-se e no exterior a plataforma Patreon. Então vamos lá, o nome dos nossos ouvintes: Abel Souto, Alcides Manzoni, Alex Edelstein, Alex Gupermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Raimovic, Fernando Gainer, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubelstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Lilian Starobinas, Liz Unikovs, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Fizon, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correa, Museu Judaico de São Paulo, Nicole Magenzo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Heinsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Márcia Regina Munhoz, Thaís Miller. Bom, gente, como eu falei, para quem quiser também colaborar, os links estão na descrição do episódio. Ô, João, vamos falar do Brasil, João. Brasil, é isso aí. O governo brasileiro cancelou a compra de armamentos da empresa Elbit. O Elbit, na verdade, é uma empresa israelense produtora de armamentos e de equipamentos militares. Aparentemente, o embargo a produtos israelenses, principalmente no meio militar, tende a aumentar, né? Marquinhos, tende a aumentar. Já não é o primeiro país que cancela compras ou cancela vendas ou promove uma espécie de embargo. Vai lembrar que os Estados Unidos também travaram parte da ajuda, ainda que o governo norte-americano tenha emitido uma declaração bem bizarra, dizendo que é comprovado que Israel cometeu crimes de guerra em Gaza, mas nada que seja suficiente para evitar que nós sigamos abastecendo Israel com armas. Foi uma nota muito estranha, para não dizer o mínimo, né? Mas enfim, o Brasil, né, a gente sempre é cobrado. Não fala isso é do Brasil, a gente fala do Brasil quando o Brasil
Brasil sai aqui. E essa notícia saiu pequenininha no N12 na semana passada. Não vi sair em outros órgãos, mas vi que, enfim, se saiu é porque gerou alguma preocupação, né? Mas não só o Brasil gerou preocupação. A União Europeia, o ministro do Exterior da União Europeia, ele anunciou que a Espanha, a Irlanda e outros países vão reconhecer o Estado palestino no dia 21 de maio. Ou seja, a maré, ela não tá boa para Israel. Não que o reconhecimento do Estado palestino seja uma coisa negativa para Israel, eu não estou dizendo isso. Ao contrário, eu acho que ele é essencial, inclusive, para a permanência da existência do Estado de Israel. Mas não é da maneira como o Estado de Israel gostaria que isso acontecesse. E é na esteira de uma situação na qual Israel começou sendo vítima e hoje em dia é réu no Tribunal Internacional. Não é bom quando as coisas vêm dessa maneira, né? Enfim, então é uma má notícia, mais uma má notícia do ponto de vista internacional que a gente vai dando aqui para Israel, no caso, que, enfim, que a gente acaba tendo que falar sobre isso. Enfim, junto a isso, a própria Organização das Nações Unidas, eles estão debatendo uma moção que fortaleça a posição da autoridade palestina como Estado observador. A autoridade palestina dificilmente vai ser aceita como Estado membro. Foi aprovado na semana passada. Pois eles já autorizaram um pacote, né? Já aprovaram um pacote de mudanças no status da autoridade palestina e isso está sendo discutido para aumentar ainda mais. Eles ainda não são um Estado membro, porque o Conselho de Segurança negou a entrada da Palestina por causa do veto norte-americano, condicionou a entrada da Palestina a um acordo com Israel, o que de fato é negar a entrada da autoridade palestina no curto e médio prazo, mas isso não impede que a autoridade palestina esteja se fortalecendo na comunidade internacional. Enfim, são coisas que a gente vai falar daqui para frente, não poucas vezes. Todo esse pacote aí que você colocou só mostra o isolamento, né, do país, Israel, que inclusive na ONU essa semana teve 2 casos, né, o Erdan, né, que é o ministro israelense na ONU. Gilad Erdan, ele é o embaixador israelense na ONU. Embaixador, pois é, ele levou foi com um mini triturador de papéis, subiu no palanque e triturou ali, pegou a carta da ONU e triturou, falou que tava, enfim, que era isso que a ONU e que Israel estava fazendo, que a ONU estava fazendo, enfim, estava acabando com a sua carta de princípios, né? Ou seja, mostra o quanto ele realmente está se isolando numa política completamente, redundante que eu vou falar, isolacionista, né? Porque ele não busca debater com ninguém, ele não busca apoios, eles simplesmente eles apresentam a política deles de forma extremamente violenta, agressiva e vão para cima sem debater com absolutamente ninguém. Inclusive ontem numa rádio, ele deu uma entrevista na rádio do Exército e falou que a ONU hoje era uma entidade, basicamente uma entidade terrorista. Ele falou isso na rádio aqui em Israel, que obviamente pega muito mal e mostra que a diplomacia israelense está completamente perdida, né? A gente tem o Israel Katz como ministro das Relações Exteriores, que, enfim, é o ministro TikTok, né, que faz diplomacia pelas redes sociais, é o cara que não discute absolutamente nada, enfim. Eles completamente, eu não sei nem como classificar, né, como dizer como é que eles fazem a política, né? É uma parada completamente alucinada, né? Vivem num mundo completamente paralelo, achando que eles estão sozinhos no mundo. E teve também, cara, eu não sei se você chegou a ler uma matéria que saiu no Haaretz, que foi publicada pelo, como é o nome dele? Haggai, fugiu o sobrenome dele. Ele foi, durante muitos anos, o diretor-geral da B'Tselem, daquela ONG de direitos humanos. E o que ele colocou foi que tá chegando a hora em que o Holocausto vai deixar de ser o Kippat Barzel, né, o domo de ferro da política israelense, em que o mundo simplesmente não vai mais aceitar, né, o Holocausto como desculpa de Israel, a perseguição aos judeus como desculpa de Israel para toda a política israelense, né? E eu tendo muito a concordar com ele, né? Eu acho que a gente comentou isso no episódio passado, que foi o dia em memória, né, às vítimas do Holocausto, que a forma como o Holocausto é instrumentalizado aqui dentro, não só aqui dentro, enfim, tanto para a direita quanto para a esquerda, dentro e fora de Israel, né? Eu acho que esse não é só um caso para Israel, a gente comentou, enfim, a gente já teve inúmeros líderes mundo afora falando sobre o Holocausto no último período, de forma completamente errada e equivocada. Então e aqui em Israel a gente tende a ver isso também, né? O tempo está passando, a forma como o Holocausto é utilizada está banalizando completamente, né, o que aconteceu, e vai chegar o momento que o mundo vai falar: amigo, Holocausto ou não, vocês não podem continuar fazendo isso e acabou. E esse momento realmente está chegando, e a gente vê esses piromaníacos aí na diplomacia israelense, não só na diplomacia, né, na política israelense de uma forma geral. Pô, João, vamos então para nossa última notícia, cara. Eu não acompanhei, cara, mas eu sei que a cantora israelense Eden Golan ficou em
quinto lugar no concurso Eurovision, aquele concurso de música que acontece anualmente, não só na Europa, né? O país que venceu no ano anterior é o país que recebe no atual ano. Então, quem venceu no ano passado foi a Suécia. Esse ano a gente teve Eurovision na Suécia. Eden Golan foi lá representar Israel. E apesar de vaias, ter recebido vaias, tanto no aquecimento, né? Não no aquecimento, no treinamento final, quanto na apresentação dela, chegou ali em quinto lugar, principalmente pelos votos, né, do público por todo o continente europeu. Pois é, ela ficou, na verdade, a votação ela considera o voto dos juízes e o voto popular. E no voto popular ela ficou em segundo lugar, mas no voto dos juízes ela ficou em 12º lugar. Então ela terminou na soma feita em quinto lugar. No geral, ela fez uma exibição legal, eu não vi, eu não acompanhei os outros cantores, eu acompanhei a exibição dela, então não posso fazer comparação, também não sou super entendido na matéria de apresentação musical, muito menos nos critérios da Eurovision, mas foi uma apresentação bonita, ela tem uma voz muito bonita, solta a voz muito bem, e ela tem só 20 anos. Nos últimos 2 anos, Israel mandou meninas muito jovens, a Noa Kira, do ano passado, se não me engano, tinha 19 anos, e a Eden Golan tem 20. A Eden Golan tem uma história de vida curiosa, os pais dela são imigrantes da ex-União Soviética, vieram para Israel e ela nasceu aqui, e com 6 anos eles foram morar na Rússia. Nenhum deles é russo, o pai é ucraniano, a mãe é lituana, se não me engano. Com 6 anos ela foi morar na Rússia e regressou a Israel tem pouco tempo, 2, 3 anos, talvez 4. E, enfim, então ela tem essa dupla nacionalidade. Você quer? A Rússia tá expulsa, né, da Eurovision, então os russos não votam. Talvez tivessem ajudado na votação popular para ela. O que eu tenho para destacar disso? Israel já venceu 4 vezes a Eurovision e algumas tantas vezes foi entre os 3 primeiros também. Mas a última vez que Israel venceu foi em 2018. A cantora Neta Barzilai, que também era jovem, né, cantou a música Toy. Enfim, inclusive foi uma edição realizada em Lisboa. E o país tem tradição em enviar representantes dessa vez por conta, obviamente, da situação na faixa de Gaza. Houve muitos protestos. Eu vou falar o que eu penso sobre isso. É óbvio que o boicote ao representante de um país e os protestos a ele são uma forma legítima e não violenta de protesto. Não violenta, no caso, não é físico, não tem agressão física. O que não quer dizer que contra uma pessoa, quando ele é localizado em uma pessoa, isso não signifique uma espécie de violência. Eu acho que protestos contra Israel são legítimos, eu posso concordar ou não concordar e tem que aceitar. Mas eu acho desmedido que uma menina de 20 anos tenha que encarar todo esse peso, enfim, nas suas exibições, de representar um país inteiro e, inclusive, sob a ótica da guerra, quando no final das contas ela tá cantando uma música, enfim, e essa carga toda aí pra cima dela. Ela representou muito bem, passou imune às críticas e conseguiu realizar sua exibição aparentemente sem influência. Não sei como isso influenciou o psicológico dela antes, nem durante, nem depois, mas a exibição aparenta que não influenciou em nada. Mas, enfim, eu acho um pouco problemático que enfim, as escolhas sejam justamente contra pessoas em situação de fragilidade dessa. Não uma só pessoa que tem que receber toda essa carga. Mas pelo menos não houve violência, pelo menos a delegação israelense passou por lá e terminou bem, e voltaram em segurança para casa. E no final das contas, eu acho que o boicote ele acabou ajudando a Eden Golan. Eu digo isso, pelo menos do ponto de vista do voto popular. Não estou dizendo que foi injusto que ela tenha ficado em segundo lugar no voto popular, mas quando você promove um boicote, você não pode votar contra a pessoa. Você escolhe só em quem você vai votar. E você acaba gerando uma reação às pessoas que discordam do boicote. E há uma campanha para você lutar contra o boicote. E isso pode ter fortalecido a votação dela também. Então, às vezes, essa ferramenta, ela, além de injusta, o que no caso eu achei, ela pode acabar sendo ineficiente ou até pode ter um efeito contrário. Mas, enfim, pode ser que isso também tenha influenciado os juízes, né, que não quiseram dar uma nota melhor para ela. Isso a gente não tem como dizer. Mas eu acho que é uma acusação que eu não tenho como fazer. Mas eu acho provável que o boicote tenha fortalecido a sua posição no voto popular, embora dificilmente tenha favorecido a exibição dela, né? Mas enfim, isso aí eu deixo para os entendidos dizerem. Mais uma edição da Eurovision aconteceu, como Israel não venceu a edição do ano que vem, não vai ser aqui, e como ela não vai ser aqui, então a gente, pelo menos esse tipo de polêmica a gente não vai ter no ano que vem. É isso. João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. Eu tenho algo mais a declarar. Vamos terminar esse episódio. Eu queria fazer uma homenagem. Essa noite faleceu aí no meio do jogo do Flamengo. Não vou comentar a vitória do Flamengo não, João. Pode ficar tranquilo. Mas essa noite faleceu o Washington Rodrigues, o Apolinho, que foi um grande comentarista esportivo. Fiquei muito triste quando eu vi a notícia hoje de manhã. O Apolinho, ele fez parte da minha infância, da minha adolescência. Eu comecei a gravar, eu comecei a ouvir rádio AM por influência do meu pai, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos de idade, ouvindo jogos do Flamengo e sentado com ele na varanda, e sempre ouvia o Apolinho comentando os jogos também. E desde essa idade eu já ganhei um radinho de pilha
e, na verdade, enfim, era um radinho que meu pai tinha lá guardado, que ele não usava mais, ele me deu, e eu comecei a ouvir rádio AM, eu ouvia programa na rádio AM o dia inteiro, programas que não tinham nada a ver, porque o radinho não tinha FM, só tinha AM, e era o que eu ouvia, eu sempre gostei muito disso, e em um determinado momento da minha vida, inclusive, eu quis fazer radialismo para poder, enfim, porque eu gostava do rádio. E o Apolinho teve uma influência muito grande nisso, né? Depois de ouvi-lo como radialista, ele também tinha um programa chamado Show da Madrugada, que inicialmente acontecia nos sábados à noite, depois era toda a noite de madrugada, entre meia-noite e 3 da manhã. Ele fazia com outro cara chamado Hilton Abirrian, e eu ouvia toda a noite. Eles repetiam o programa no dia seguinte na Rádio Globo, e aí eu ouvia no dia seguinte, quando eu ouvia de madrugada, eu ouvia no dia seguinte, enfim, sempre ouvi muito o Apolinho, gostava muito dele, ia no Maracanã de geral, ficava sempre olhando para a cabine da Globo para poder vê-lo lá de cima, ele sempre dava um tchau para a galera, e essa noite, enfim, no meio do jogo, ele faleceu, e inclusive eu comecei esse podcast em 2016, quando o surgimento do podcast me permitiu fazer radialismo sem trabalhar de uma forma de rádio, né, de comunicação de áudio, sem mesmo ter estudado radialismo, ou seja, e o Apolinho, sem sombra de dúvida, teve uma influência muito grande nisso. Então, fiquei muito triste com essa notícia e queria deixar essa homenagem para ele. Foi realmente um comunicador muito grande, um cara que deixou vários bordões aí no futebol, do futebol brasileiro, né? Eu acho que todos nós cariocas ouvimos falar dos Geraldinos e Arquibaldos, tem entre outras tantas ali que ele falava, mas que Geraldinos e Arquibaldos foi uma das que mais marcou. Foi técnico do Flamengo também em 95, era um cara sensacional, então fica aí a homenagem a ele também. É isso, João. Voltamos então na semana que vem, gravamos nosso próximo episódio e esperamos com boas notícias. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.